going down. E aí, camaradas? Como estamos? Estou me ouvindo aqui? Sim. E aí, canal Black IT, como é que está? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui os Puffify, as musiquinhas. Saca só, profana. Saca só isso aqui. Estamos no Brasil, na realidade é twitch.tv, então estamos em Tuvalu, pessoal. Ou seja, estamos quase no metaverso. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Certinho. Oi, Gipper, como é que você está? E aí, Maurício Luans, como é que você tá? Jump Niabing. RB260, salve. Glauber, Camaradev. Sfner. Como é que estão vocês? Oi, oi, oi. E aí, Isa Bolonha. Salve, Macaulay. E aí, Potato. Como é que você está? Salve, Freakian. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Seria o que no caso? Ah, sim. E aí, Mania de Morte? Então, se não me engano, o Potato Kit, na última live que eu fiz, que é o corte que vai sair amanhã, eu falei assim, várias pessoas pedem a mesma coisa. E aí, Bonzá, como é que você tá? Esse aqui é o cara. Este aqui é o sangue que pulsa dentro da Soberana. É o Bonzago. E aí, Phelan Fox. Na última live, várias pessoas pediram, olha só, e não é na última live, é sempre, como é que eu entro, como é que eu estudo no mercado de TI? E daí eu tava dizendo que existe esses guias, essas aulas prontas, esses caminhos, né, roadmaps que o pessoal fala pra te seguir, e que seria bom a gente ter um curado nesse estilo, ou pelo menos um guia de tipo, começa por aqui, se tu quer isso, vai por aqui, fazer uma coisa assim, e pedir pra comunidade fazer. Porque além de eu não ter todo esse tempo e tal, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido ser construída, né, por muito mais gente e tal. E eu acho que o Sr. Potato Kit, se eu tô lembrando certo, que é o Juan lá do nosso Discord, começou a fazer isso. Inclusive eu não respondi uma mensagem que ele mandou ainda num grupo lá hoje, peço desculpas. Mas sim, sobre o Nextcloud, tem um negócio que instala tudo automático, bem legal. Eu fiz de brinks ali no servidor e funciona bem. Fala demais. Então, assim, vai lá no Discord, na seção de tecnologia e diz, eu quero isso, assim, pro pessoal ver se o pessoal se mexe. Ouvindo a live na academia, que é isso, Bonzago Monstrão é uma coisa que 2024 eu não sabia que nos reservava, hein? Bonzago Monstrão até eu vou ter que começar a malhar. Beleza, beleza. Eu tô sempre com um estilo diferente. Eu só pensei em deixar o bigode. Eu tava numa pira do bigode. Fazer uma live. Sabe que a gente já pensou, Kreskeroff? A gente já pensou em só fazer um vídeo de treinamento, sabe? Tipo o vídeo de treinamento do Bob Esponja, assim. Então você quer entrar no Discord? Esse tipo de coisa, assim. Uhul! Wahoo! Mamma mia! Aqui, ó, Discord. Mas, a princípio é porque, sim, o guia seria mais pro Discord, é porque o Discord da Soberana ele é muito gigante. E as pessoas elas tendem a ficar sempre no chat principal lá, que é o chat de conversa. Mas na realidade rola coisas em todos os espaços, assim. Tem espaço de tecnologia, espaço de música e tal. Alguns são muito mais movimentados que outros, né? Tem espaço para discutir joguinho, tem espaço para discutir veganismo, tem espaço para discutir ecologia política, tem espaço para discutir economia, sabe? Tem todos esses espaços. O bagulho lá é louco, exato. E tanto que direto algumas pessoas dizem assim, eu nunca te vejo no Discord, Zavá, que eu passo o dia inteiro, tipo, dando pitaco em alguns fóruns e tal, mas é muito grande, sabe? É capaz de pessoas nunca se encontrarem. Tá, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de algo aqui. Sim, vamos lá. Coletivo Soberana tem algumas novidades hoje pra gente.
Então aqui, ó. Teve um menino que inclusive entrou no Discord e disse assim, por que a Soberana só faz reacts? Ela tem o Humberto e o João fazendo reacts e o Ian fazendo notícia. Enfim, se vocês estão aqui, vocês devem saber, mas tem todas essas pessoas aqui que fazem parte da Soberana, nem todas as pessoas são criadores de conteúdo. Bom, o Choco também faz reacts, né? Ele nos pegou. Mas nem todos são criadores de conteúdo, né? Algumas pessoas trabalham em outras coisas que não aparecem diretamente nas câmeras e tal. Mas a Soberana cria muito, muito, muito conteúdo diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem a Pedago, a Bebel, a Aya, que também criam conteúdo por Instagram, por exemplo, e não é React, né? São conteúdos, às vezes, um pouco mais... Às vezes vão ser sobre assuntos, assim, mais simples e rápidos, às vezes vão ser conteúdos mais aprofundados. A Aya tem que fazer mais, mas, por exemplo, ela começou a fazer conteúdo de texto no Insta. É estranho dizer isso, mas enfim, tem esse tipo de conteúdo. Então, tem outros camaradas na Soberana, é isso que eu tô tentando dizer. E aqui tem os projetos, né? A Audioteca Crítica também é um projeto que eu sou o maior fã, inclusive, né, spoiler, vou participar de um episódio da Audioteca Crítica eventualmente na próxima temporada, que eu não sei quando é que vai sair, vai ser nos próximos meses aí, né? Temos o Sameca, que é o projeto de saúde mental camarada, e que está cada vez mais se expandindo, e tem uma novidade deles hoje, mas antes vamos falar de todos. Tem o Segunda Pop, que é o podcast sobre cultura pop, né? Então, com o Terça, o Frog e convidados. Tem um episódio comigo, mas tem um episódio com outros camaradas da Soberana. Tem com a Pedago, tem com a Bebel, ótimos episódios. Vai ter com outros camaradas ainda. O Teclas, que é esse aqui, vocês devem saber. Quem não sabe o que é o Teclas, é isso que vocês estão assistindo. E posso dizer com orgulho que o clube de leitura começou a atuar de novo, exatamente por causa das atividades aqui do Teclas. Nós fizemos terça-feira dessa semana a leitura do texto Salário, Preço e Lucro do Marx, exatamente para a gente começar a discutir e achar respostas e tentar entender a questão da mais-valia no campo da TI. Então foi muito, muito interessante. A gente discutiu de tudo e, na realidade, a gente mal arranhou a superfície do texto, porque embora seja um texto que eu considero sendo bem didático, é um texto difícil, assim, é um texto que precisa de mais de uma leitura, precisa de discussão. Eu recomendo estudar dessa maneira, discutindo com os outros e tentando entender. Isso, Soberano é multitarefa, é tudo. Então, por exemplo, é muito legal que o Marx fala um negócio que é tipo assim, ele fala, o lucro vem de vender as coisas não por mais do que elas valem, mas por exatamente o que elas valem. E daí tu fica assim, nossa, que profundo, mas não sei se eu entendi. Aí tu tem que ler de novo, tá ligado? Tu tem que ler de novo. E ele faz uma crítica, por exemplo, aos economistas liberais daquela época e economistas que até hoje têm essas ideias que o Marx diz, não é assim que funciona. E daí ele explica. E é um texto complicado. Mas foi muito, muito, muito legal fazer esse clube de leitura. Teve mais que 80 pessoas. E foi muito, muito divertido, foi muito edificante. Vamos ter um terça que vem. Dia 6, tá? De novo, o mesmo texto, salário, preço e lucro, mas uma parte 2, trazendo novas discussões. E daí, então, tem lá no nosso Discord o evento. Recomendo que vocês teve até gente da MBL lá, exato. Escutando um pouquinho. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha ali. Mas, assim... e a Krups ainda vai voltar, tá, pessoal? A Krups está pausada. As pessoas perguntaram onde é que estava o curso de criadores de conteúdo. Ainda estamos reformulando. Mas Sameca, temos coisas novas no Sameca, saca só. Primeiro, outra coisa, temos a loja do Soberano. Se vocês quiserem o boné gay, por exemplo. Se vocês quiserem o boné da Soberana default, assim, o boné que vocês sempre vêm por aí, beleza. Mas temos agora boné do orgulho, né? Desculpa, chamei de boné gay. Temos os pôsteres. Temos pôsteres novos, saca só isso aqui, Bruxas da Noite, parece capa de álbum de heavy metal. Metal! Sempre quis fazer uma música de metal sobre as Bruxas da Noite. Eu sei que o Sabaton tem uma, mas eu quero fazer a minha também. Sankara mandando riff de guitarra. Foda demais. E... outra novidade. Cãofeio.com.br. Isso não é novidade. É a loja do Gus, que ele vende as artes dele. Mas, agora o Cão Feio tem uma parceria com o Sameca. E eles têm uma lojinha do Sameca. Que vocês vão... Além de ter produtos com a temática do Sameca, vocês vão poder ajudar o projeto também. Então, saca só. Canecas. Eles estão em pré-venda, né? Canecas, planner semanal, adesivos, mais cartelas de adesivos, prints, buttons, cordão de identificação. Esse aqui é legal. Camisetas. Esses pôsteres. Olha esse pôster aqui. Olha isso aqui. Coisa mais linda.
Fanon. Fanonzão da massa. Muito, muito, muito lindo. É um boné gay radical, exato. Então fica a dica pra vocês aqui, ó. Pré-venda do Sameca no Econ Feio. Notícia de hoje. Por que eu não faço stream na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo? Porque, tecnicamente, isso reparte o público. E isso também piora a experiência para as pessoas que estão em uma plataforma, geralmente, porque a outra não vai poder ter tanta interação. E também eu prefiro fazer na Twitch, porque além de ter um chat melhor, algumas coisas melhores aqui, a questão como eles lidam com copyright é muito mais tranquila. Então, no YouTube é capaz de, por exemplo, se eu tocar um vídeo que tem algum direito autoral ou que tem algum problema com, sei lá, qualquer tipo de conteúdo. Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, da gente abrir um conteúdo que, por exemplo, viola os termos da Twitch do YouTube. Mas no YouTube, eles têm uma IA que detecta na hora e pode ser que, por exemplo, se tu meter um treco com copyright, pode ser que ele derrube teu vídeo inteiro. Pode ser que ele tire a monetização do vídeo na hora. Então, o modelo que eu prefiro e que várias outras pessoas preferem também é fazer nesse esquema de... Muito obrigado, Iago, pelo sub. Quem tem Prime pode mandar o Prime agora, tá? Mas então, enfim, é um dos motivos. Mas, assim, a Twitch tá com altos problemas agora e tá dificultando cada vez mais o trabalho do streamer. Se continuar assim, eu já pensei em mover pro YouTube só. Fazer o ao vivo sempre no YouTube, daí a gente só tem que ter um pouco mais de cuidado, a gente só tem que ter cuidado redobrado e tal. Porque assim, não compensa tanto aqui na Twitch. O canal do YouTube tá crescendo lá e tal. Mas, enfim, por enquanto funciona assim, a gente chama... tu começa com conteúdo grande, que é a live, que é mais lento, que tem essas conversas, que tem as coisas ao vivo, né? Que às vezes sai as coisas errado. Aí eu dou uma picotadinha, quebro as partes que fazem sentido e vira vídeo no YouTube. E não sei se vocês perceberam, depois de um tempinho quando já passou todos os vídeos daquela live, eu posto a live no YouTube. Acaba sendo quase 2 semanas depois que a live sai, mas o segredo é que vocês podem acompanhar ao vivo e as lives ficam na Twitch também, tá? Eu não sei se vocês já se ligaram, mas eu perdi uma live e eu não quero esperar os cortes sair. Vocês podem ver na Twitch, vocês só... Enfim, só vão ter essa inconveniência, assim. Eu notei que largar os cortes picotados e com a thumbnail e melhor editado e com o contexto do assunto e essas coisas, na realidade é uma coisa que as pessoas gostam mais. Então, vocês têm várias maneiras de consumir. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado pelo sub. Mas então, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? O hype tá chegando. Vocês entenderam? Tem várias maneiras de consumir, na realidade. Vocês podem usar o que vocês preferirem. Porque... Exato, é. Porque, enfim, eu acho que o objetivo aqui realmente não é, digamos, maximizar o dinheiro ou o alcance, embora seja muito bom, assim, eu acho que isso a gente tem que ter sempre em mente, mas realmente o objetivo é conseguir penetrar essa mensagem no campo da TI e usar esse crescimento, não que o crescimento não seja importante, mas usar esse crescimento para crescer a nossa mensagem, e por isso que a Soberana faz isso em conjunto com outras pessoas. A gente tenta pautar coisas que o outro camarada não tá pautando, a gente tenta se complementar, enfim, é bem mais complicado. Muito obrigado pelos primes. É isso aí, eu quero dinheiro de graça do Jeff Bezos. Muito, muito, muito obrigado. Faz uma batida no beatbox rapidão e deixa tocando. Eu não sei o que é o beatbox, é uma coisa de fazer chiptune? Caralho, professor Felipe Leão, é isso aí, porra! Muito, 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 muito obrigado! É um site, deixa eu ver, vamos procurar beatbox aqui. Sério, muito, muito obrigado, professor Felipe Leão. O que vocês estavam fazendo na live? Não sei, eu sinto que às vezes quando as pessoas dão raid, elas só estão querendo ir embora, né? Mas muito obrigado. Somos muito fãs do professor Felipe Leão aqui. Um camarada absurdamente inteligente. Um camarada que leva o marxismo-leninismo... Epa, o que ele quer instalar aqui? Leva o marxismo-leninismo muito a sério, faz uma análise da cultura, faz uma análise do cinema irretocável, e ele é um grande fã do Belo também. Vocês estavam ouvindo o Belo? Eu sabia.
Seria o leão da Proerd? Muito obrigado. Vamos escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui, peraí, ó. Obrigado, professor. Professor Felipe Leão. Desculpa, Felipe, tu fica triste quando eu fico fazendo piada de que eu não consigo escrever teu nome. Eu já fiz algumas vezes. Valeu, mas sério, muito obrigado. Ele já. Ele já dá uma. Já dá uma ajuda aqui pra começar a live bem lotado de gente. Sério, muito, muito, muito obrigado. Vamos dar aquele shout-out aqui, ó. Quem não... Vocês devem conhecer o professor Felipe, mas quem não conhece, tem que seguir. Tá? Primeira notícia aqui pra vocês. Eu vou fazer um resumo do que eu falei com o Ian no Como News ontem. Inclusive, eu deveria... Foi muito engraçado, porque eu ia fazer uma participação rapidinha no meio da tarde no Como News do Ian. E acabou não sendo tão rápida a minha participação, porque a Enel ficava desligando a luz da casa do Ian enquanto a gente estava tentando fazer a live. Então eu devia ter gravado, porque a sequência de stories do Ian ontem no Insta tava muito engraçada. Foi um pirula de adoração, né? Tava muito engraçado, porque tava tipo assim, ó. Valeu pelo hype train, inclusive. Tava tipo assim... Vamos entrar na live. Aí a próxima... Tava tipo animado, tava com o fundo assim, em roxo, né? Vamos entrar na live. Daí a próxima era um fundo preto e assim... Não vamos não, porque faltou luz aqui e a Enel me fudeu. Aí a próxima era assim... Voltou a luz, vamos fazer live. Daí a próxima tava um negócio assim, tava uma notícia do Chile. Cidadãos frustrados com a Enel tacam fogo no prédio. Tinha só a coisa da notícia, né? Aí a próxima era assim, agora vem pra live. Daí depois era tipo... não, faltou luz de novo, eu vou coringar. Era tipo isso, tinha uns 7 stories porque faltou luz 4 vezes. Mas enfim, nós falamos sobre os 2 assuntos lá. Foi muito maneira a participação. Tô louco pra sair no YouTube, o corte editado muito bem. Eu adoro que o editor ali que o Ian tem, ele me faz falar muito melhor. Eu fico meio cringe de me ouvir falando e eu não consigo me corrigir falando pela edição, mas o editor do Ian me coloca na melhor luz possível, assim, respeitem os editores, né? Então, o que nós falamos lá? Nós falamos disso aqui, que é absurdo. Eu não tinha ouvido falar dessa notícia antes do Ian me passar, tem notícia demais e tal. É basicamente assim, a Jovem Pan não tá tancando o governo Lula. Diminuiu a propaganda do Estado, diminuiu a propaganda do privado também, porque o pessoal, eles perceberam que tentar apoiar o golpe do Bolsonaro lá não foi uma boa, né? Os anunciantes... Bom, enfim, eles depois, né? Depois que começou a ficar claro que o Bolsonaro não ia ganhar e tal, os anunciantes disseram, quem sabe não era bom apoiar a Jovem Pan com todas as merdas que eles falam. Aí eles precisaram fazer layoff, né? Até a Jovem Pan, coitada, teve que fazer layoff dos jornalistas. E eles estão com muito pouco jornalista lá agora. E daí o Samidana, alegadamente, né, nós não temos a confirmação ainda, não correu o processo de justiça, mas o Samidana e um amigo dele lá, o sócio dele, que eu esqueci o nome, criaram um sistema de IA, que ele chamou, aparentemente, por causa de pessoas que vazaram informação lá dentro, disseram de Sami News. E esse Sami News nada mais é do que pegar notícias de outros portais de notícias e reescrever elas com IA para que elas pareçam notícias originais da Jovem Pan. E eles estavam com, segundo a apuração do Intercept, quase 2/3 das notícias do site deles como sendo criadas por essa ferramenta. E eles só tinham muito menos repórteres lá dentro, que eram só pessoas que olhavam e daí viam se não tinha nenhum absurdo muito grande escrito e dava uma corrigidinha. Então, quando as pessoas dizem, que nem eu, né, alguns cabeludos bigodudos dizem, o risco da IA de substituir os empregos é que, ao invés de ter, eu até dou exemplo de jornalismo, 10 pessoas numa redação para fazer uma coisa, 100 pessoas numa redação, eles de repente vão botar 2, 3, e elas só vão revisar o trabalho que as IAs estão fazendo. E essa notícia demonstrou isso. E daí depois, vocês olhem, o corte com o Ian, a gente fala muito mais, a gente mostra uns vídeos, crinjola lá, é uma delícia, tá? Imagina ser jornalista e querer trabalhar na Jovem Pan. Às vezes a pessoa precisa de emprego. Eu não gosto de julgar porque, por exemplo, um dos melhores seres humanos do mundo, Hélder Maldonado, do Galãs Feios. O cara é um total gênio da comédia, do texto, tá ligado? Dos roteiros que ele faz lá, é muito bom. O cara é debochado pra caralho, beleza. Ele trabalhava na R7, ou ainda trabalha no R7. E daí eu fico pensando, às vezes as pessoas precisam de dinheiro. Mas eu concordo.
É tipo assim, chega uma hora que o argumento fica complicado. Tipo assim, se a pessoa disser eu quero trabalhar na Jovem Pan, tu já fica aí, meio... red flags. Quais red flags eu tenho? A pessoa trabalha na Jovem Pan. Muito triste, né? E aí, ao Gidus, como é que você tá? Mas então, outras notícias que nós falamos, e essa também, muito interessante, eu iria trazer na nossa live, acabei falando ela com o Ian no Como News, logo vai ser os cortes, sobre o esquema da BIM paralela. Nós já falamos sobre a BIM num corte que tá no canal, que era sobre o esquema do Augury e do First Mile, que são dois dos softwares que a gente também vai falar nisso. E sobre o esquema que estava envolvendo os nomes da BIM lá, e eu mostrei o áudio do repórter do Intercept falando com o malucão da BIM lá, e o cara fala, é porque o PT é o braço político do PCC, e e o PCC é o braço criminoso do PCCH, que é o Partido Comunista da China, e se você não sabe isso, você é um repórter muito ruim e tal. É total birulebe, e daí a gente entrou nos detalhes dessa notícia, porque essa notícia tá começando a implicar a família Bolsonaro. Tá se começando a chegar naquele fato que a gente já desconfiava, que o Bolsonaro ficava falando, a BIM, né, a inteligência, ele falava, não funciona, tá me desinformando, mas a minha inteligência informa, essa me diz o que eu quero. E o pessoal ficava, que tua inteligência? Tu tá falando da BIM? E daí o pessoal ficava em dúvida, né? E o próprio Bebiano, que participou da campanha do Bolsonaro, coordenou a campanha e depois se voltou contra o Bolsonaro. E assim, esses fatos não tem nada a ver um com o outro, né? Não temos provas disso. Mas depois que se voltou contra o Bolsonaro, misteriosamente morreu. Um cara de 50 anos que não tinha problema de saúde. Na realidade, ele era instrutor de luta, né? Um cara bem saudável, mas essas coisas acontecem. Acidentes acontecem. Foi ministro, exato. Eu acho que ministro da Casa Civil. Mas então morreu por causas misteriosas. Esse tipo de coisa acontece às vezes. Não tem nada pra investigar aqui, né? Mas ele disse, o Bolsonaro criou essa agência paralela aí. Tinha essa coisa paralela. E, enfim. Mas então, nós falamos um pouco melhor nessa notícia aqui também lá, então só fica o aviso aqui que vai sair esse vídeo do Como News, assim. Caso vocês fossem, sabe, como esse canal pequeno do Ian, eu tô dando uma ajudinha pro canal pequeno do Ian, fazendo uma propaganda lá, sabe, vão lá ver. Então aqui, já que nós estamos nesse bloco, que é meio engraçado, eu tenho uma pergunta pra vocês, pessoal. Bora botar um chip na cabeça de 0 a 100% de conforto, né? De vontade. Qual é a vontade de vocês de botar um chip na cabeça que foi desenvolvido pelo Elon Musk? Não pelo Elon Musk, né? Porque a gente já falou aqui várias vezes. O Elon Musk fazer coisa, ele não faz mesmo. Fica mexendo no Twitter e tal. Fica postando meme. Mas é a empresa do Elon Musk. E aí, J. Paginski, seja bem-vindo. Não, o Elon Musk faz com as próprias mãos, exato. Então daí eu só gostei desse tweet aqui, desculpa, eu sei que eu entrei no Twitter, mas esse aqui foi foda, Michael Irving, né? O Elon Musk falou, o primeiro humano recebeu um implante do Neuralink ontem e está se recuperando bem. Resultados iniciais mostram a detecção de como é que é a spike, é como se fosse quando o neurônio ativa. Detecção da ativação de neurônio está promissora, tá ligado? E daí o cara disse, isso aqui é o log, né? O áudio que tu acha no jogo do escritório todo destruído no jogo de ficção científica, né? E isso pra mim é total Fallout, tá ligado? Tu tá dentro lá, tu entra... eu joguei aqui, inclusive em live, um tempão atrás, né? Nós jogamos Fallout New Vegas, um dos melhores jogos de todos, eu nunca tinha jogado. Um dos meus jogos favoritos. Found footage, exato. E daí é exatamente isso, tu entra no Vault, só tem uns zumbis humanos lá, assim, os monstros, tudo sanguentado, assim, e daí tu pega os documentos e The first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Tá ligado? Fallout citado, exatamente. E daí por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, A Vida Imita a Arte. Não sei se vocês estão ligados que tem um mod do Fallout New Vegas que troca o bilionário lá, que eu esqueci o nome dele também. Mr. House, é isso? Pelo Elon Musk. Não sei se vocês já viram isso. E daí saca só. That's simply not true. I'm the only person to hold any rights pertaining to the chip. I designed it and I paid for it dearly. To develop that chip, I spent a sum of US dollars, not the bottle caps that pass as currency these days, but a sum beyond counting. For decades, I paid salvagers to comb the ruins for it, and when it was finally discovered, tens of thousands of caps spent to have it brought here. We know how that turned out.
Complete your contract and it will be the last time I pay for the chip. Save your questions for then. Qual final vocês gostam de fazer no Fallout New Vegas, povo? Quando eu joguei, eu acho que eu fiz o final que tu não se alia com ninguém e mata o Mr. House. Só que esse final, sinceramente pensando, pra mim é o final ANCAP. Eu acho que é o final, tipo, não tem regras, pô, ninguém... eu vou criar o meu próprio território, que é livre, né? A Strip lá, a Vegas Strip, fica livre da influência dos governos. Mas daí tem um final que é se aliar com o governo dos Estados Unidos, que não é Estados Unidos, né? É o governo da Califórnia 2 lá. Tem um final que se aliar com os fascistas. E tem variações desses finais, se eu não me engano, que é dependendo das tribos que tu ajuda, né? E daí tem uma ou outra tribo que eu acho que são legais, assim, que é o pessoal que curte ciência lá e tal. Tem a tribo bizarra que da Veronica é o nome dela. A Brotherhood of Steel, que eles têm umas coisas maneiras, mas eles são muito estranhos, assim. Mas enfim, o jogo é maravilhoso. Imagina um jogo assim com uma escrita atualizada pra hoje. Quando as pessoas estão pensando na sua mente, as pessoas já estão assim, o comunismo na realidade ele é uma perspectiva política válida, né? Eu sei que tem outros jogos da série Fallout que tem mais isso, mas é muito, muito boa a série. Queria só nerdear sobre o videogame aqui, vamos ler o chat. Não importa o que o chip faz, é o chip do Elon Musk, implantes no cérebro já existem, tem tratamento hormonal que funciona assim. Pode crer, Aldus, é que a ideia do chip, inclusive eu poderia falar, né, eu acho que eu nunca trouxe sobre o chip do Neuralink aqui, mas é um treco que o Elon já tá hypando há muito tempo. A ideia seria ter um chip de controle, uma interface de controle digital usando teu cérebro. Então, o exemplo que o pessoal dá nas reportagens que eu li é para você poder controlar um computador com pensamento do cérebro. Mas isso abre altas possibilidades, né? Uma coisa assim, inclusive a pesquisa do Nicoleles aqui no Brasil, ela funciona basicamente baseada em ler, né, os teus sinais eletromagnéticos do cérebro e traduzir isso para controlar, por exemplo, membros mecânicos. Mas, enfim, eu tenho 0% de vontade de botar um chip no cérebro. Se é o chip do Elon Musk, eu tenho menos do que 0% de vontade de colocar, sabe? Eu pagaria qualquer dinheiro, faria qualquer coisa pra não botar o chip do Elon Musk na minha cabeça. Já se aliou o Cesar Legion? Não, eu não tenho estômago. E eles são muito cringe. Os fascistas são cringe. Na vida real e no Fallout. As intervenções... exatamente, eu quero trazer mais conteúdo de Nicoleles, porque esse homem é maneiro. Musk novamente pegando a ideia dos outros, dizendo que foi o primeiro. Exato. New California, vocês lembraram? A proposta do Elon Musk, vem colocar no implante de um chip com tecnologia industrial, sempre com baixa qualidade para aumentar os lucros, que você não sabe o que tem, pode ter uma rejeição no cérebro, pode dar sequela irreversível, pode foder a vida da pessoa, é uma bobagem. E eu queria ver quem são as pessoas que colocaram, será que isso está em sigilo? Talvez eu devesse ter trazido algo mais sério, né? E... Neuralink roubou parte das pesquisas do Nicoleles. Nossa, estamos precisando fazer um ensaio sobre o Neuralink. Eu acho que ia ser interessante. E aí, Teuzera, tu é o cara que posta o nariz de porco, né? Eu queria muito saber o que isso significa, um código. Um dia eu vou descobrir que tem um jogo de realidade aumentada com essa tua mensagem aí. Mas a tecnologia tem de estar muito atrasada, não sei. É o chip da besta, exatamente. Eles vão botar um na tua cabeça e um na tua mão. E daí tu vai ter que... Acordem, abram os olhos. Controlar membros mecânicos? Acho que não. Tweetar sem usar as mãos? Com certeza, o Elon Musk só. Fuck yeah. Eu estou postando muitos memes, cara. I'm posting so many memes right now. Uou. Não usaria, eu acho que seria muito bom. Não, na realidade, assim, essa tecnologia parece ser boa, mas eu realmente, chip do Elon Musk, não obrigado. Eu fiz pro Erd. Eu também tenho bastante noia com esses implantes biológicos e biônicos. Tem gente que é muito chip do besta. Tem muita gente que tá assim, mal posso esperar pro Cyberpunk. Por favor, botem as aumentações no meu corpo e tal. Eu sou meio conservador com isso. Você pensa em fazer um vídeo sobre a Assange? Sim, penso. Na realidade, o Frog é um cara que entende muito mais de Assange e a gente já tá pra fazer um roteiro sobre isso, e recentemente, eu sei que eu tô sempre citando esse livro, mas eu vou citar de novo. Nesse livro eu peguei várias referências legais pra ler aqui, trazer mais conteúdo, porque eles têm muitas citações boas. E tem um específico que é a entrevista,
sei se é uma entrevista, mas é um livro inteiro sobre o Assange quando ele conversou com os donos da Google. E isso foi, tipo, no início dos anos 2000. E eu tava a fim de ler. Eu tava a fim de ler porque parece muito interessante o contexto. Nem sei direito qual é o contexto disso, mas eles citam alguns trechos dessas conversas e eu tava a fim de fazer. Se fosse sintetizador de voz, é verdade, tu ia falar, tipo. Tu ia falar que nem o robozinho, né? Que nem a GLaDOS. Beleza, pessoal, mas essas foram as nossas notícias engraçadas, tá? E um dia, então, vamos tentar fazer um dossiê sobre isso aqui. Eu acho que dá pra achar vários tweets do Elon Musk porque, e criar a coisinha de tipo assim, ó, na realidade do jogo de terror, sabe? De tu descobrindo o que deu errado naquele centro de pesquisas. Porque eu lembro que tinha não sei se era um tweet ou uma notícia, mas era assim, tipo, nós botamos nos macaquinhos, os macaquinhos morreram, eles agonizaram e tal. É gore, assim. Beleza, Elon Musk vai se fuder, é isso que eu tenho a dizer. Vamos lá, vamos falar de um assunto que foi bem intenso essa semana. Não sei se vocês ouviram falar, provavelmente vocês ouviram falar, porque, tipo, a Taylor Swift é muito famosa, né? Eu ia dizer, né, vazaram, não vazaram. Foram criados deepfakes com uma conotação sexual dela. Então, com conteúdo adulto, com a cara dela, né, com o corpo dela, usando as IAs generativas de imagem. E daí, na realidade, eu ia tentar trazer algumas reportagens pra gente ler. Eu trouxe uma que é bem pequenininha sobre o que aconteceu depois, mas esse conteúdo do Meteoro ficou muito, muito, muito bom. Então eu vou fazer o react aqui, né, do Meteoro, porque eles trouxeram, inclusive, uma pessoa muito foda pra falar, que é uma pessoa que eu não posso recomendar mais o canal dela, que é a Mila, do Peixe Babel. Eu acho que o Peixe Babel, o canal de TI, tá um pouco parado, mas provavelmente ela tá trabalhando em algum projeto. Eu não sei o que ela anda fazendo e tal, mas eu recomendo muito o canal dela. Eu acho que faz um tempinho que não posta vídeo, mas tem vídeo sobre computação lá e é muito, muito foda. Vamos ver o que ela tem a falar sobre essa história, porque ela explicou tudo, e daí eu vou me aproveitar desse conteúdo pronto aqui pra gerar conteúdo como os grandes canalhas da internet fazem, tá? Como vocês podem ver, eu tô de bigode, então eu sou um grande canalha. Tudo ótimo. Vamos ver então essa fofoca tecnológica aqui que tá rolando mais uma vez com a pobre da Taylor Swift, que é um dos alvos favoritos dessas tecnologias abusivas, né? A gente vai ver devagarzinho aqui. Mas só para dar um contexto geral do que aconteceu, foram geradas imagens com teor sexual, né? Extremamente sexualizadas, liberando o abuso mesmo, associando a Taylor Swift com um time de futebol americano que é o Kansas City Chiefs. Isso porque a Taylor Swift, ela namora um jogador desse time, né? E, bom, desde que ela começou a ir nos jogos, tem estimativas que ela já movimentou mais de 300 milhões de dólares para o time. Então é algo que está bem em voga, né? Um jogador famoso da NFL, a Taylor Swift, que também tem seu público gigantesco. E aí explode a... Isso aí é o maior collab da história, assim, dos Estados Unidos, sinceramente, porque eles estão juntando. Eles juntaram ela, que é meio que talvez a diva pop mais famosa hoje, e esse namorado dela, que também é um cara famoso, e daí ela vai nos jogos, dá muita mídia e tal. E é engraçado porque tá rolando um hate também pra cima do casalzinho, porque tem pessoas que estão dizendo assim, mas agora o futebol virou isso, passou de ser uma coisa que a gente vai lá pelo esporte e tal. E o pessoal só quer saber falar de Taylor Swift, meu. Mas, no geral, eu acho que o dono do time e a própria, imagino a Taylor Swift o pessoal em volta, né, dela que ganha muito dinheiro, as gravadoras e tal. Embora ela tenha a própria gravadora dela agora, inclusive. É muito foda o trabalho que ela fez comprando todos os direitos das músicas dela de volta das gravadoras, né, ou na realidade arrancando isso. Mas enfim, isso não vem ao caso nessa notícia agora. Tem gerado muita grana, isso é um grande evento de mídia e tal. Então é por isso que essa coisa se refletiu agora por causa disso, daí que vem a relação dela com o futebol. Os fãs da Taylor Swift são bastante empolgados, digamos, e eu só tenho respeito e amor pelos fãs e pela Taylor Swift, tá? Agora, no final de janeiro, imagens sexualizadas dela, misturando esses dois contextos, né? Então, acessórios, uniformes, até com o cenário do estádio de futebol, só que extremamente sexualizadas. E aí, para a gente falar um pouco de como que, assim que elas chegaram no Twitter, antes da gente falar um pouco mais da tecnologia, de onde vieram essas imagens, assim que as imagens chegaram no Twitter, a atitude tomada revela um problema.
Tem razão, Potter. Na realidade, tu tem bastante razão. Ela rateou muito. Foi uma atitude péssima que ela teve aqui no Brasil. Claro que, assim, ó, não foi, digamos, culpa dela o que aconteceu com a menina que faleceu durante o show. Tem muito mais a ver com a organização lá, que foi uma tragédia. Foi uma tragédia que aconteceu, mas foi uma negligência absurda o pessoal colocar tanta gente, colocar espuma pra tapar lá, colocar um negócio que esquentou, 1.000 pessoas passaram mal. Tu tem razão, e a maneira que ela lidou foi horrível, foi a maneira de não querer citar isso, de cancelar o show só na última hora e tal. E depois teve o negócio de trazer a família. Então, enfim, sim, eu estou tancando ser cancelado pelos fãs da Taylor Swift, porque foi horrível a atitude, tu me lembrou disso. Eu, na realidade, sinceramente, já tinha até esquecido disso, o que é péssimo como a nossa mídia faz, a gente só, tipo, deixa pra lá essa coisa horrível que aconteceu. Mas então, enfim, eu tanco o ódio dos fãs da Taylor Swift. Foi mal, pessoal, a atitude dela deixou muito a desejar. Não é só porque ela se encontrou com a família lá, que eu também achei que foi bem estranho os membros da família que foram lá ficar abraçado na Taylor Swift e dizer nós te perdoamos, Taylor, tanto que a própria mãe da menina não quis fazer isso porque eu achei meio paia, mas então, enfim, sim, você está cancelada pra mim, Taylor Swift, mas vamos oferecer nossa solidariedade a ela com essa história que tem aqui, tá bom? Isso não tem nada a ver com essa história, mas eu precisava minimizar e criar uma inimizade com os fãs da Taylor Swift aqui só pra ver se pra ser justo. Tema muito sério com as Big Techs. Então vamos ver a manchete juntos aqui? Porque Vamos. eu amo manchete debochada e essa aqui é uma delas, tá? O que o Twitter fez? O X, né? Desculpa. Olha a manchete. X está bloqueando pesquisas de Taylor Swift por pouco. Procurar por Taylor Swift no X não retorna nada a menos que você tente qualquer outra coisa. Ou seja, não adiantou nada. Porque o que eles fizeram? Quando as imagens estouraram no Twitter, procurar o nome da Taylor Swift dava erro. Você não conseguia encontrar nada. Com o objetivo de dificultar encontrar essas imagens. Então eles bloquearam Taylor Swift e Taylor Swift AI, né, de inteligência artificial em inglês. Isso aqui, quem trabalha, né, com programação, TI e tal, se preparem pra ficar gatilhados, porque assim, eu fico gatilhado não por quão idiota é essa segurança que o Twitter implementou, mas por quantas vezes eu já vi isso tendo que acontecer em lugares que eu trabalhava, porque provavelmente o Elon Musk deve ter dito, deu ruim, pessoal. Vocês podem, em 5 minutos, botar em produção lá no ambiente que tá rodando 10 bilhões de usuários ao mesmo tempo. Mentira, o Twitter tem poucos usuários, né? Mas eles só disseram, vocês podem só botar um negócio aí pra resolver pra mim, e daí o programador, coitadinho, teve que dar SSH nos servidores e botar um if no código, que nem o pessoal disse. Então, saca só. Mas o The Verge debochou que bloqueou, exceto se você procurar qualquer coisa, porque se você simplesmente misturar as palavras Taylor AI Swift, a pesquisa funciona. Se você coloca o nome da Taylor Swift entre aspas, a pesquisa funciona. Mas dava Eles pra ter chegaram ao usado, ponto de descobrir uma expressão regular, né? Aí os caras foram muito, muito garoto. que até mesmo colocar outra palavra em um dos termos de pesquisa bloqueados gera resultados. Ou seja, se você procurasse Taylor Swift fake, Taylor Swift Chiefs, que é o nome do time de futebol, você encontrava as imagens. Era literalmente if hashtag igual a Taylor Swift. Só é a única explicação. Então eu gosto de dizer que eles taparam o sol com a peneira mais ineficiente do mundo, como é comum nessas Big Tech. Porque a primeira reação das pessoas pode se associar com Elon Musk e falar, ai, que burrice, né? Mas não é. Porque a gente tem um caso notório da Google, que é uma das maiores empresas Dessa vez não de foi o Elon tecnologia Musk. do mundo, que lá em 2015, o Google Fotos gerou automaticamente um álbum juntando fotos de um passeio de 2 jovens negros e chamou o álbum de Gorilas. E esse evento é fatídico, é famoso, porque até recentemente, eu não testei isso hoje, mas assim, mês passado, se você procurasse gorilas na pesquisa do Google Fotos, ainda que você tenha fotos de gorilas no celular, elas não aparecem. Eles simplesmente não retornam nada. Por quê? Eles vão resolver o problema do modelo dele ser racista? Não vão. Então bloqueia a palavra gorila que tá tudo certo, entendeu? Então, realmente, isso... As notícias de IA que a gente tem trazido ultimamente
A que vem em mente era aquela que ela mostrava os dados de treinamento quando tu pedia para ela repetir uma coisa, muitas vezes. A solução deles, foi basicamente quando tu detecta que tu tá chegando num desses caminhos que é repetir demais. E provavelmente quem detecta isso não é o modelo que está gerando, é alguma outra coisa que está olhando, um modelo que está observando o resultado e diz, olha só, isso daqui está parecendo demais esse caso. Ele não deixa tu falar. Então eu falei para você estar lá o corte no YouTube de eu tentando fazer ele imprimir os resultados e tal, e explicando, e daí eu explico como eu fiz ela começar a repetir mesmo. Tu fica tentando enganar e daí eventualmente tu diz, ela começa a repetir e daí outra coisa diz, tu tá violando nossos termos. Então é basicamente isso que tem feito. Por quê? Porque quando é esses modelos de redes neurais, esses modelos usados com treinamento e tal, tu não consegue direito, tipo, ir ali na parte que tem a coisa errada e tirar. A própria jeito que o algoritmo de busca do Google funciona, ninguém sabe direito como é que é, né? Mas todo mundo que fala diz que ele funciona de uma maneira bem holística, assim. Que tu vai treinando os padrões, ele vai aprendendo a fazer as buscas e quando tem uma coisa errada, às vezes tu precisa botar uma gambiarrinha em cima pra corrigir. Então, sim, ao invés de jogar tudo fora, preferem botar uma gambiarrinha e essa do Google é péssima. Inclusive, eu tenho uns amigos que trabalham no Google, já me contaram algumas outras, outro dia eu conto as histórias. É Essa trabalhar medida maravilhosa. pelo mínimo esforço, né? Vamos bloquear somente a palavra que deu problema nesse caso em específico e a gente não precisa lidar com mais nada, né? Inclusive, uma ideia pra vocês aí, eu espero que isso não fira algum termo de uso do Google. Caçar esses casos onde o Google poderia ser processado, tá? Por racismo, por, enfim, todo tipo de violação que ele tá fazendo. Tipo, procurem a lei, procurem esses casos, e daí só tentem fazer o Google gerar isso. As outras ferramentas também. Será que isso é contra os termos de uso? Se for, Google, me avisa que eu tiro essa parte do vídeo, porque eu não quero perder meu canal, tá? Viu? Esses comunistas são os hipócritas, eles têm medo do Google. Supostamente, né? Mas na verdade tanto precisa, que a Taylor Swift, que não é pequena nem nada, ameaçou processar. A Taylor Swift foi a público falar que isso é um absurdo, isso é um abuso, isso é mesmo um abuso, tá? E o fandom da Taylor Swift fez o seu movimento também, pressionou o Twitter para que eles tomassem uma atitude. Então levou horas e até dias para eles conseguirem resolver esse problema. De fato, E lembra do que eu falei do Fallout lá? Tu tem os diferentes grupos, os diferentes alinhamentos. Na internet tu tem isso também. Tu tem o fandom do K-pop, né? Daí tem as diferentes grupos de K-pop também. Tu tem o fandom da Taylor Swift, o fandom da Selena Gomez, que esses têm uma aliança, né? Tu tem o fandom das Kardashians, da Hailey Bieber, do Justin Bieber. E todos eles estão em constantes guerras. E é tipo um grande Peaky Blinders, assim, de fandom da Juliette, exato, e aí, princesa. Eles estão constantemente em guerra e fazendo tratos e tal, e enfim, por mais piada que pareça, às vezes, né, tem vários casos de que os K-popers fizeram coisas porque eles são uma fandom muito grande, muito organizada, que agora os fãs da Taylor Swift fizeram algo, o que só mostra que o Lenin estava certo e que tu tem que se organizar, e organizados a gente tem mais poder. Então isso é uma mensagem pros ANCAP que ficam lá no servidor de Discord com 10 pessoas, achando que eles estão fazendo grande coisa. eu sou ANCAP, eu sou muito esperto. Não, tu tem que juntar um grupão grande, sabe? É grupo grande, e pressionar as empresas. removendo as imagens, banindo Desculpe, eu vou até voltar aqui. É o meu curso na Único, Geopolítica dos Fandoms, né? O Luigi aprovou para esse ano, nós vamos estar fazendo essa aulinha lá. para eles conseguirem resolver esse problema de fato, removendo as imagens, banindo as contas que postaram essas imagens no Twitter. Então foi um processo muito demorado para o impacto que isso pode causar para a imagem da Taylor. E eu relaciono isso diretamente a um acontecimento de 2022, quando o Elon Musk compra o Twitter, e foi demitir 80% do time de segurança da plataforma. Então, era um time voltado a como lidar com essas questões, que ele simplesmente acabou com o departamento, demite a maioria das pessoas. Então, realmente, qualquer resposta vai demorar se você não tem um time dedicado a isso, né? Isso aqui é um tema, inclusive, da live de hoje. Mais para tarde, um pouco mais tarde, a gente vai trazer esse assunto, que é exatamente isso, assim, ó. O Elon Musk pega e diz assim, nós não precisamos de uma equipe de moderação, e demite quase toda a equipe de moderação, ou toda. Aí, o Twitter fica sem moderação,
E daí as pessoas dizem, nossa, quem diria que isso ia acontecer, sabe? Quem diria que isso ia acontecer? A empresa privada aqui de Porto Alegre, né, que foi privatizada de eletricidade, demite a maior parte das pessoas experientes em consertar as coisas, a equipe das pessoas que ficam de prontidão para consertar as coisas. Dá uma tempestade, demora uma semana para voltar a luz para todo mundo. Ai, quem diria que isso ia acontecer? A gente sabe, tá ligado, pessoal? Isso é uma coisa que dá raiva nesses bilionários de merda, dá raiva nesses liberal e tal, que os caras acham que a gente é burro. É tipo assim, quem sabe se a gente economizar dinheiro tirando as coisas que são boas para as outras pessoas, que têm segurança, que vão nos ajudar nas situações de crise, porque não é todo dia que tem crise, então a gente não precisa disso. Aí dá a crise, dá merda e todo mundo, putz, ninguém nunca pensou que tinha que ter uma coisa para lidar com essas horas. Não, a gente literalmente pensou, as pessoas espertas, Elon Musk, que estavam trabalhando lá, literalmente pensaram, não que o Twitter fosse um lugar ótimo, né? Ainda era uma empresa privada antes do Elon Musk, mas o cara literalmente disse, quem sabe a gente não faz um submarino todo artesanal, tira todas as coisas de segurança e usa esse joystick aqui, entendeu? E daí vai dar tudo bem. O Estado está dizendo que a gente precisa de todas as legislações e coisas de segurança, mas eles não entendem. Quem entende sou eu, sou o bilionário que implodiu no meu submarino porque eu não botei segurança. Desculpa, eu coringuei um pouco aqui. Essa sim é uma atitude burra, né? Essa sim é uma atitude burra. Agora, falando um pouco da origem dessas imagens, a gente pode vir aqui para o levantamento do 404 Mídias, que é uma das manchetes que eu coloquei aqui embaixo no vídeo, que eles foram atrás de onde vieram essas imagens, tem meios de você pesquisar, né, e tudo mais, e eles contaram aqui que eles viram exatamente as mesmas imagens que inundaram o Twitter na noite passada, né, que já tem uma semana isso, postadas no Telegram um dia antes. E pelo menos algumas dessas imagens, porque foram várias, apareceram no 4chan no início desse mês. Então eram imagens que estavam circulando em outros contextos há muito tempo. Contextos esses que não colaboram com instituições de polícia, de lei. O Telegram é famoso por ser terrível em responder quando o governo procura, pede para fechar um grupo, pede informações de um grupo. O 4chan nem se fala, né? O antro que é o 4chan. Com certeza. Isso, daí é o que eu ia falar, o Perry Tolls falou isso. Assim, o Telegram acaba sendo meio que uma deep web por causa disso, porque eles realmente não cooperam com os governos, é muito difícil que eles cooperem em qualquer caso, mesmo quando em casos assim e tal, talvez agora eles cooperem, tá? Principalmente casos de outros abusos piores, que eu não vou usar as palavras aqui, mas crimes, né, que se cometem na internet muito piores, eles ficam ressabiados de cooperar nesses casos. E por que o Twitter virou um novo site desse estilo? Por causa do total desleixo do Elon Musk com a moderação, que tem a ver com economizar dinheiro, o que, mesmo assim, a empresa está perdendo muita grana, né? Mas também tem a ver com a questão da liberdade de expressão, que ele defende muito. O que ele transformou, o Twitter, na realidade, transformou aquilo numa plataforma que não vale mais a pena, a gente tinha que sair. E eu acho que se eu pudesse, não quero fazer isso, né? Não quero cometer esse tipo de crime, mas se eu pudesse, eu tiraria do ar o Twitter. Porque ele virou uma plataforma lá onde, assim, a própria mecânica da plataforma é muito ruim para qualquer tipo de discussão séria. Porque se tu tenta ter uma discussão séria, construir público, ser um lugar onde as pessoas vêm para te ouvir lá, a maneira como as respostas funcionam, como os retweets funcionam, como agora por causa dos perfis pagos isso funciona, se digamos eu construir um público de milhões de pessoas que querem ouvir o que eu tô falando, e esse público foi construído por eu constantemente tá botando boas informações lá, constantemente criando uma coisa que as pessoas querem seguir, aí vem um idiota de dois seguidores, mas que ele pagou a porra do Twitter e bota uma resposta no meu conteúdo bom que eu fiz ali para as pessoas falarem, e daí essa resposta fica na frente de outras pessoas que são maiores. Aí o pessoal pega e dá um retweet pra pegar palco em cima do que eu escrevi, e essas pessoas que não têm credibilidade nenhuma só porque elas pagaram a porra do Elon Musk. E como não tem moderação, isso já seria um pouco ruim, mas beleza. Tipo, é parte da dinâmica, uma dinâmica diferente. Até um dos motivos porque as pessoas gostam muito do Twitter, né? Gostavam muito do Twitter. Mas a total falta de moderação faz com que o conteúdo que tá lá seja 90% um lixo. E que o tipo de pessoas que estão lá seja o pior tipo de pessoa que tem na internet. Pessoas que estão postando esse tipo de conteúdo, que não tá sendo removido, eles não estão nem aí. Pessoas que são, sim, nazistas, fascistas. Não é nazista, fascista
o pessoal da esquerda diz que tudo é fascista. Eu tô olhando pra você, sei lá, mídia BH, seu merdinha. A esquerda chama tudo de fascista. Não, eu estou dizendo que as pessoas que estão no Twitter lá são fascistas. Se eles estivessem em 1930 e poucos lá na Itália, eles seriam camisetas marrons marchando com Mussolini e querendo matar comunista. Esse tipo de pessoa está hoje no Twitter. Tem nazistas reais lá, tem fascistas reais lá, e eles postam conteúdo o dia inteiro, eles ficam o dia inteiro dizendo, existem raças superiores, a raça branca é superior às outras raças. Eles ficam dizendo isso, e eles não são banidos, porque tem zero moderação lá, e o Elon Musk quer isso. De novo eu coringuei, mas eu coringo muito com essa questão do Twitter, e é por isso que eu digo que a gente deveria sair do Twitter. Porque dá a nossa força pra essa plataforma, criando conteúdo lá e dando relevância pra ela, é muito ruim. Se eu pudesse, eu literalmente fecharia o Twitter. Eu acho que não é possível isso, tem todas as complicações, mas aquilo ali se tornou um buraco de tudo que tem de pior na internet. Beleza? Beleza? Desculpa, Mila, eu te interrompi aqui, eu tenho que ouvir até o final. E aí eles comentam desse grupo do Telegram, vale a pena ler essa notícia toda, que é um grupo dedicado a compartilhar imagens abusivas de mulheres. E aí, o que aconteceu quando a imagem foi parar publicamente? Eles começaram a discutir, tem até um bem significativo, eles estavam preocupados do grupo ser fechado. Eles começaram a trocar mensagens falando assim, quem é que tá pegando merda daqui e jogando no Twitter? Porque isso pode acabar fazendo com que o grupo seja descoberto, como está sendo o caso, e o grupo ser fechado em algum momento, né? Porque chegou a público. Mas em contexto privado, supostamente, que não é privado coisa nenhuma, já estava rolando há muito tempo, né? A gente vê as prioridades, né, do tipo de gente que frequenta esse tipo de espaço, né? A prioridade é fechar o grupo, né? A preocupação é fechar o grupo e não atuar para que de forma isso não aconteça, né? Tô de acordo Pois também. é. E aí, fazendo um trabalho, que é um trabalho de somar A mais B aqui mesmo, eles viram que nesse grupo, não só o grupo em si, a descrição do grupo, recomenda que os membros usem o gerador de imagens de IA da Microsoft, que é o Designer, que é só um dos Isso é muito meios importante. de você fazer. E lembrando, gente, que aqui a gente está falando do contexto de ferramentas onde você dá um texto, você escreve, eu quero uma imagem da Taylor Swift no estádio do Kansas Chiefs. E aí ele vai gerar essa imagem para você, uma imagem que não existe e que está sendo criada, inventada naquele momento. Tá dando muita polêmica em cima disso, né? Mas nesse grupo, os usuários compartilham como que você contorna as medidas de proteção que a Microsoft implementou. Porque tem medidas simples, como, por exemplo, não pode gerar pessoas reais, que é risível. Esse é outro if que os programadores botaram, porque ela vai explicar exatamente como funciona burlar isso. Eles mesmos mostraram que é risível, porque se você tenta gerar Taylor Swift, ele dá um aviso, olha, não pode gerar pessoas reais. Mas se você coloca Taylor Singer Swift, ele gera uma imagem fiel ali da Taylor Swift. Ou seja, basicamente é o que ela é, né? Então é meio que é a mesma coisa que digitar o próprio nome, né? Exato, mas sabe o que é o problema? Eles falam assim, não pode gerar imagem de pessoas reais, então bloqueia aí o nome das pessoas. Mas essa não é a única maneira de gerar imagem de pessoas reais. Você pode até... isso é um exemplo bem bacana que eles fizeram aqui. Em outro contexto, também mostrando como que você pode burlar essas ferramentas, o 404 Media também fez esse post. Essa aqui é... essa manchete aqui, né? Eu nem vou ler, mas... falando que a Microsoft bloqueia Torres Gêmeas, bloqueia pessoas reais, bloqueia terrorismo. Então vamos fazer aqui, eu não vou nem mostrar o Bob Esponja, que é a capa da notícia, o Bob Esponja atacando Isso é muito as Torres errado, Gêmeas. cara. Eu vou lá embaixo mostrar. Mas mostrou, né, Mila? Mas mostrou, mas beleza. O Kirby. Esse vídeo deles está no YouTube, então eu acho que eu não vou ter problema, mas vamos ver. Se eu tiver problema, eu vou ter que editar o vídeo. Também maravilhoso esse levantamento. Tem o Walter White, que apesar de ser um personagem fictício, é uma pessoa real. Vocês sabiam disso? Que o Walter White é um ator real? Ele é um ator, né? Bryan Cranston. Ele é um ator. Então eles até brincam que se você digita o nome do ator, bloqueia. Mas se você digita o Walter White, que é um personagem fictício, aí você consegue gerar o rosto do ator, piloto. Isso que eu ia dizer também, Algidus. Tu pode pedir, assim, gera um cabeludo com os olhos azuis,
que tem um bigode e tá de camiseta preta e tem as sobrancelhas não sei o que, tem o cabelo levemente branco em cima e tal. Tu pode pedir esse tipo de coisa e daí ele basicamente gera a pessoa. E sim, eu não sei se ela vai falar isso, mas é uma ótima contribuição também que dá pra fazer. Botando um avião em direção às Torres Gêmeas. E eles fazem isso com alguns artifícios super simples. Walter White sentando no cockpit de um avião, voando em direção a 2 arranha-céus. Eles não falaram Torres Gêmeas, eles não falaram 11 de setembro, eles falaram 2 arranha-céus. Mas aqui você... Provavelmente faria sentido eles treinarem um modelo para tentar uma gambiarra melhor para solucionar isso. Treinar um modelo que lê os prompts e ele ia ser treinado por humanos dizendo assim, ó, esse prompt aqui, né, o Walter White, não sei o que, ele é inválido porque tem uma pessoa, pela regra de pessoa, e ele é inválido pela regra de eventos violentos, né, terrorismo e tal. Então, tem maneiras de fazer, mas claramente, como a gente já fala sempre da IA, a questão da segurança é a décima questão neles. Eles estão mais a fim de ganhar dinheiro. Você vê claramente que é Nova York. Em algumas imagens, ele gera o Empire State Building, que não tem nada mais Nova York que o Empire State Building. Então, é muito fácil você contornar essas ferramentas, incluindo pessoas reais, incluindo eventos reais, que são teoricamente protegidos aqui na plataforma, né? Então a gente já consegue perceber que o Celso Portiolli ele vai ter que tomar um certo cuidado, porque talvez se você digitar Celso Apresentador Portiolli dentro de um avião próximo a 2 arranha-céus, certamente isso vai ligar ele a esse evento também, é algo que a internet toda tá buscando há muitos anos, né? Piada épica demais. Foda é que assim, reza a lenda que talvez que essa foto exista mesmo dentro do modelo lá. A gente não sabe se ela existe mesmo, mas tem um pessoal que diz que talvez exista essa foto, mas o Celso Portiolli não tem nada a ver com o acontecimento desse evento e eu não quero que vocês insinuem esse tipo de coisa, tá? Então, eu não gostei aí, menino do Meteoro, que eu não lembro o nome, o Wojtowicz, bonito bigode, e Mila, isso não foi legal. Mas enfim, a Mila ia falar um finalzinho ali, mas vamos ir para a próxima notícia, porque tem mais duas coisas aqui que tem para falar. Então tem essa notícia que... inclusive eu gosto de pensar que a Mila e o Meteoro são as minhas amizades virtuais, né? Eu não conheço eles, mas a internet proporciona que a gente tenha amizades virtuais com eles. E daí, uma continuação dessas notícias aqui. A gente tem a Microsoft dizendo que ela criou uma regra para impedir esse tipo de conteúdo. Não cheguei a ler aqui, mas talvez mais tarde a gente traga isso, quando a gente falar um pouquinho mais especificamente, talvez sobre como é que eles podem fazer isso. Imagino que é mais ou menos como eu descrevi ali, que seria possível. E outra, finalmente, o Rubinho Barrichello aí dos bilionários, Elon Musk vai contratar moderadores para o Twitter. Depois do fiasco de toda a repercussão do caso ligado a imagens falsas, ofensivas da Taylor Swift na rede social, geradas por IA generativa, a empresa anunciou que abrirá 100 vagas. Uau! 100 vagas para pessoas que trabalham como moderadores na plataforma. Quem está procurando emprego, vocês podem conseguir aí no Twitter agora sendo moderador, e um emprego ótimo, totalmente não insalubre, né? Imagina um emprego onde vocês só vão ver esse tipo de imagem e ficar o dia inteiro dizendo sim, isso é realmente uma imagem de violência que por causa do Elon Musk ter criado o inferno na Terra em forma de rede social, eu sou obrigado a ver. E é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, sinceramente. Eu não sei se essas vagas vão conseguir ser preenchidas. Eu tirei isso aqui da newsletter do Brasil JS, inclusive. Um beijo pra vocês, pessoal. Esses moderadores vão estar muito fodidos. E daí, assim, eu fico fazendo a piada, ninguém vai querer esse emprego, mas é para isso que serve o Exército Industrial de Reserva. Por isso que o Marx nos explica. Mas tendo gente fodida o suficiente, o bilionário consegue botar gente nesse emprego. E daí, geralmente, tu vai ter pessoas que vão ser racializadas, que vão ser de países que estão em países subdesenvolvidos e que vão pensar, nossa, que legal, vou ser pago $2 a hora para trabalhar nisso, isso é grana pra caralho no Brasil, hahaha. E daí as pessoas acabam se fudendo, sabe? Os moderadores vão de Olavo, exato. Então, muito foda, povo. Essa foi a história da Taylor Swift. Um abraço pra Mila, um abraço pro Meteoro. Sigam os dois canais muito fodas aqui no YouTube. Vamos para a próxima. Então vamos fazer assim, na realidade. Vamos botar o Kim Kataguiri perto do Lula pra enfraquecer o poder dele. Bem como uma carta de Yu-Gi-Oh! Eu vou colocar um modificador de terreno aqui
do Faso L, e daí o Kim ele vai ficar mais enfraquecido quando eu fizer o react dele, tá? Então, saca só aqui, eu botei essa notícia que ela se chama Faso L, tá? Governo vai investir 100 milhões de reais no desenvolvimento da indústria nacional de semicondutores. Então, se vocês lembrarem, isso tem a ver com a notícia que a gente já trouxe há um tempão atrás, que também era uma notícia Faso L, que a Lula reverteu o sucateamento do CEITEC, né? Então, o valor faz parte da chamada pública FINEP mais inovação semicondutores e visa apoiar áreas como design, fabricação, encapsulamento e testes. Apesar de significativo, o montante é modesto quando comparado aos investimentos globais, como 53 bilhões de dólares planejados nos Estados Unidos, 44 bilhões na Europa e 41 bilhões na China. As informações são do site Convergente Digital. Aí realmente fica ruim pra nós. Aí, pô, Lulinha, pelo menos 1 bilhãozinho, cara. Dá 1 bilhãozinho. O cara você tá liberando direto pro Arthur Lira lá e tal, e daí pra nós vai ficar só... Mas beleza. E daí vamos ler a notícia aqui. Diretamente do site do MCTI. Beleza, me dá biscoito. MCTI lança edital de 100 milhões para inovação na indústria de semicondutores. Foto Rodrigo Cabral, tá. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a financiadora de estudos e projetos FINEP lançaram nesta quinta-feira, dia 1º, a chamada Pública Mais Inovação Semicondutores, que destina 100 milhões de recursos não reembolsáveis para estimular a indústria nacional de semicondutores. Deixa eu só ver se foi 1º de janeiro. Não, foi hoje mesmo. A chamada parte do Programa Mais Inovação executada pela MCTI e FINEP, que conta com 11 editais de subvenção econômica para diversos setores, no valor de 2,8 bilhões, vinculados à nova política industrial do país. Foda. Já vi os liberais chorando que, política industrial, é a minha mão no seu... não, mas é bom, tipo, eu acho que isso aqui o Lulinha tá acertando. Às vezes eu critico o Lulinha, critico pra caralho a Haddad, mas isso aqui é bom. Aposto que a Haddad disse, Lula, não gasta dinheiro não, a gente não pode fazer déficit. A chamada Mais Inovação Semicondutores tem foco na seleção de projetos de desenvolvimento de tecnologias relativas ao design, fabricação, encapsulamento e teste de semicondutores. O objetivo é ampliar a participação da indústria nacional no setor no mercado global. E daí, se vocês verem, eu recomendo os 2 vídeos do Teclas, um falando sobre o CEITEC e um falando sobre a história da indústria de computador no Brasil, que ela acabou cedo, né? Ela foi acabada na marra durante o governo Collor. Na cerimônia de lançamento, o secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do MCTI, Henrique Miguel, afirmou que o lançamento do edital é mais uma iniciativa do governo federal para fomentar os setores semicondutores no país, juntamente com a reativação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, a empresa pública de fabricação de chips. É uma oportunidade ímpar de iniciarmos um arranjo de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação e também de desenvolvimento de processos produtivos da empresa no Brasil, apontou. Segundo o secretário, o edital abrange os principais elos da cadeia de semicondutores e foi elaborado em cooperação com representantes do governo, iniciativa privada e academia. Esse setor é um dos pilares das políticas que o MCTI elabora e coordena, reforçou. O diretor de inovação da FINEP, Elias Ramos, explicou que a chamada pública para semicondutores faz parte de uma das 6 missões da nova política industrial, que é a da transformação digital. Nossa expectativa nesses editais é de aprovar projetos estruturantes que resolvam questões candentes para o nosso país, que podem ser feitos por meio das redes e parcerias entre empresas e instituições científicas e tecnológicas. E uma coisa que eu vou falar aqui, o comunista falando aqui, isso aqui é o que um país no capitalismo que está tentando minimamente se desenvolver tem que fazer. Tá? Se a gente estivesse no socialismo, não ia ser 100 bilhões. Ia ser que nem a China tá metendo 40 bilhões, a gente ia fazer proteção de mercado, a gente ia desapropriar as empresas aí que estão aqui, a gente ia meter muito mais inovação tecnológica e em uns 30 anos nosso país ia ter, o aeromóvel ia sair do papel em Porto Alegre, o Nicoleles já ia ter feito o esqueleto Gundam pra gente sair voando e socialismo ia ser assim. Mas no capitalismo é isso que a gente pode. A gente bota uns milhãozinho pra fazer parceria privada, né? Com a iniciativa privada para desenvolver tecnologia. Foda, é maneiro, é melhor, eu quero que seja assim. Mas notem que é meio limitado, tá? E vamos ver se isso aqui vai dar resultado. E daí o que é foda é que os liberais dizem, nunca dá resultado investimento do governo. Não olhem pros Estados Unidos, não olhem pra China, não olhem pra Europa. Não, o governo quando investe não dá resultado. E daí o Brasil pega e investe uma merreca, assim, dá um passo mínimo, aí vem o próximo governo e vai dizer, não investe nessa porra não, privatiza tudo de novo, não sei o quê. E daí o liberal, viu? Não funcionou. Eu sabia que não ia funcionar. Eu sabia que investir um negócio todo cagado e não dar continuidade nisso, isso não ia funcionar. Não é como se os Estados Unidos fizesse isso, investisse bilhões em pesquisa e inovação. Não.
o país que a gente mama o tempo inteiro e diz que é perfeito, ele faz exatamente o contrário do que a gente está dizendo, mas eu sou muito esperto, eu sou liberal. Ganda do Nicolés, por favor, artista, faça isso por nós, nem que seja apenas uma imagem. Não usem gerador de IA para fazer, senão o pessoal do Twitter vai reclamar. O Mais Inovação é o maior programa de inovação da história da MCTI, com 66 bilhões sendo investidos nos próximos 4 anos em diferentes modalidades, reembolsáveis e não reembolsáveis. Faz parte de 300 bilhões da nova indústria Brasil. Foda, muito bom. A cerimônia de lançamento da chamada pública de semicondutores, realizada de forma virtual, contou também com a participação representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, Ministério das Comunicações, BNDES, bem 10, né? E da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, ABSEMI. Beleza. Acabou sendo bem verbosa essa notícia e tal, mas eu só queria fazer um grande L pra vocês. Essa sessão aqui, e eu acho que eu vou chamar esse corte no YouTube de Como o Kim Kataguiri engana crianças de todas as idades, tá? Porque isso aqui, pra mim, é a estratégia da MBL, que eu fico muito triste dela dar certo. E eu espero muito que esse vídeo dê uma furadinha na bolha e chegue um monte de crianças de todas as idades pra virem me xingar nesse vídeo e darem engajamento pra mim. Mas eu vou explicar exatamente pra vocês como o Kim fala de nada, não dialoga com a realidade do povo e finge que ele é um cara muito esperto, que tá criticando todos os lados e que tem uma visão muito foda sobre tudo, mas na realidade ele está fazendo exatamente o que ele tá acusando os outros. Ou lavei aqui, né, disse, acuse-os do que você está fazendo, mas eu vou provar pra vocês com fatos e lógicas. Então, vamos ver esse vídeo. E a gente não vai ver, a gente vai ver só uns momentos, porque temos muitas outras coisas pra fazer ainda. Precisamos falar sobre o jogo do pau. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Uma ONG que defende direitos dos animais, aliás, a maior ONG que se diz defensora dos direitos dos animais nos Estados Unidos, se manifestou contra a crueldade animal num jogo online. Inclusive... Tá, beleza. Então, olha só. Já vou parar aqui, tá? Primeiro, a edição do Kim é muito boa, tá? Parabéns pro teu editor, Kim. E o objetivo é esse, eleger um pessoal e de repente poder usar o dinheiro daí pra pagar pessoal pra fazer coisa foda pra vocês de alta qualidade e não ficar só criando conteúdo de uma maneira meio artesanal que nem a gente tá fazendo aqui, tá? Mas assim, não insultem características físicas do Kim, por favor, tá? Então, saca só. Qual é o erro? Qual é o erro que tá acontecendo aqui? Quando foi a última vez, o meu chat tá cheio de comunista maluco, tá? Tá cheio de pessoas que são de esquerda radical. Tá cheio de gente que tá pensando em mudar o mundo e basicamente odeia as ideias que o Kim defende, tá? Quando foi a última vez que vocês pensaram na PETA? Vocês sabem o que é PETA? Vocês ouviram isso daí? Fala aí, chat. E vocês que estão no YouTube, vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso não pela boca do Kim agora? Porque eu não ouvi. E eu fico o dia inteiro consumindo conteúdo de política. Exato, petaflop. E mais do que isso. Quem aí acha que a PETA é uma instituição... Exatamente. É uma instituição que a gente deveria seguir, que tem boas ideias, que traz pautas relevantes, porque eu não acho. E tu viu no South Park, quando eles estavam zoando a PETA. Então assim, ó, o erro aí, e é uma coisa que o Kim adora fazer, que já é o início da minha exposição aqui, é pegar essas coisas aí isoladas de grupos que são bastante histriônicos, exagerados e midiáticos e que não necessariamente representam as pautas que são, digamos, seriam bons representantes das pautas que vão contra ele e dizer assim, isso aqui é o que eu oponho, isso aqui é a esquerda. Não é nem dizer isso que eu oponho, porque se me pegasse e botasse com a PETA, eu ia dizer, eu não gosto da PETA, eu não gosto das pautas, acho que tá errado, eu ia fazer uma crítica. Mas o Kim não diz isso, estou criticando a PETA, ele diz, isso aqui é a esquerda. Tá? Ele tá dizendo, os esquerdistas, e é o que ele vai desenvolver bastante nesse vídeo, vocês têm que acreditar porque eu não vou fazer o react inteiro, esses esquerdistas são muito chatos, tá escrito aqui, ó, esquerdistas chatos reclamam de joguinho virtual. E daí tu assiste assim, caralho, eu não acredito, eu tava curtindo aqui meu jogo, que tem Pokémon, que tem arma e que tem piadinha de quinta série, ou seja, o jogo perfeito pra todos os brasileiros, 100% dos brasileiros curtem isso, mas os esquerdistas na real eles não curtem. Porque a PETA, que é uma instituição totalmente irrelevante pro pensamento dos brasileiros, pelo menos, e pessoas que eu nunca ouvi falar, e eu não ouvi falar essa notícia, mas eles disseram que é ruim o jogo. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou pular um pouco mais pra frente pra gente pegar essa parte do argumento. 13h27. E eu tô dizendo pra vocês que eu tô pulando pra frente, né?
Mas não me acusem de estar tirando de contexto as falas, porque essas aqui são as falas que ele tá fazendo, tá? Depois assistam o vídeo. Cortar árvores, cozinhar e alguns até ajudam a caçar, já que o personagem principal precisa comer também. As dinâmicas têm desagradado parte do público que tem apontado crueldade animal no jogo ao permitir que algumas atividades sejam feitas a partir de paus mortos. Ai, meu Deus. Preciso manter a seriedade e o decoro, sou um deputado. Vamos lá, o primeiro ponto. Parte do público tem desagradado... Não tá desagradando parte do público, não. Então, porra! Não tá desagradando parte do público, quem é que tá se desagradando? Mas vamos continuar. Não é uma... Por que tu tá fazendo um vídeo sobre isso? Isso é uma coisa significativa, sabe? Isso é uma coisa ser representativa, minimamente, ainda que seja minoritário, precisa ser representativa pra você falar parte do público. Não é parte do público, é um bando de maluco radical. Estão reclamando porque você, sei lá, pode extrair a carne do pau morto, né? Do bicho do jogo morto. Você pode colocar o pau lá pra trabalhar, você pode colocar o pau lá pra caçar. Agora tá ficando difícil. Tá, então saca só. Mas vamos um pouquinho mais pra frente, ó. 5h30. Tá. Contato com a PETA, que é essa ONG dos Estados Unidos, uma das principais organizações de proteção dos animais, para conversar sobre o assunto. A organização disse que ouviu as reclamações e pediu uma forma vegana de se jogar Palworld. Aí pronto, agora sobrou pra mim, que sou vegano, e daí agora o Kim vai zoar veganos, tá ligado? Mas olha só, agora vão dizer, os veganos são todos uns chatos, esquisitos, eles querem até que no jogo seja vegano. Cara, eu nunca ouvi falar disso! Eu nunca pedi isso, ninguém nunca pediu isso, cara. Às vezes a gente até acha que a PETA é um tipo de psyop, sabe, do governo, pra que zoem os ambientalistas. Agora até jogo vegano vai ter. Gente, desculpa, não tem nenhum problema você ser vegetariano, seja por problemas alimentares, seja mesmo por hábito, pra ser saudável, ou ser vegano por princípio, por ser contra morte de animais, criar animais confinados, né? Absolutamente legítimo. Tu também pode ser vegano porque tu acha que a gente tem que mover para um modo de produção onde a gente não precisa matar todos esses animais, né? Que seria o socialismo depois do comunismo. Embora ser só vegano não resolva isso, tenho críticas ao movimento vegano se ele não tem conceito de classe. Beleza, eu tenho. Mas olha só o que o Kim fez aqui. Vou deixar ele acabar, mas eu vou mostrar o pulo do gato do que ele tá fazendo, tá? Pra mim, você ser vegetariano, você ser vegano, eu não sou, não pretendo ser, mas não vejo problema nenhum em quem é. Obrigado, há Kim. liberdade pra isso, há mercado pra isso, há ambiente pra isso, não tem nada de errado. Agora, você querer cancelar ou proibir ou aprovar uma lei ou promover um processo contra um jogo... Imagina aprovar uma lei. Já viu, né? Os liberais assim, meu Deus, aprovar a lei, o grande pecado. Mas vamos lá. Pro jogo ser vegano, ou ter uma opção vegana, o jogo ser obrigado a apresentar uma opção de jogo vegano. Primeiro que a opção de jogo vegana já é uma coisa ridícula. Tá, então eu vou parar aqui, porque olha só a desonestidade intelectual do que é esse vídeo. E eu tenho mais um exemplo disso mais pra frente. Ele pega e diz assim, ó, não tem problema nenhum em ser vegano. Eu respeito os veganos e as pessoas podem ser veganas ao mesmo tempo. Agora, a pessoa metafórica que eu criei, que basicamente não existe e nenhum vegano apoia isso, que quer que a pessoa seja vegana, tenha um jogo vegano e tal, isso é completamente radical, isso é idiota. Aí o público dele, que é um bando de crianças de todas as idades, pega e o que eles entendem? Porque é isso que ele tá dizendo, a gente não é bobo. Ele diz assim, ser vegano é ser um bando de radical idiota, porque eles apoiam coisas idiotas. E daí o Kim diz assim, não... As pessoas têm liberdade pra fazer qualquer coisa, desde que elas não sejam um filho da puta idiota. E esses caras que estão contra o jogo são uns baita idiota, corno, que não entendem nada. E esses caras são muito burros, esses caras veganos. Mas não é todos veganos que são assim. Mas esse vegano metafórico que eu criei, ele é um baita filho da puta, corno, idiota. Nota, esse é o que tá acontecendo no vídeo. Vocês podem não concordar, mas beleza. Ele fez esse argumento. Ele vai fazer isso aqui de novo, ó. Vamos aqui, 8h17. Gente, é absolutamente legítimo, eu ajudo no que posso ajudar, não é minha principal bandeira, mas... Agora ele tava falando sobre a pauta ambiental, tá? Eu gosto tanto assim do meu gato, e o meu gato, ele eu acho que por causa de um trauma, que ele foi jogado em casa, né? Enfim, fazendo uma divagação aqui pra colocar, gente, é absolutamente legítimo, eu ajudo no que posso ajudar, não é minha principal bandeira, mas eu acho super válido, né, por causa animal, o bem-estar animal, super ok, super válido, deve ser incentivado. Agora, isso aqui é ridículo, isso tira a credibilidade da causa animal. Você falar que tem que ter uma maneira vegana de jogar um jogo online com
paus fantasiosos, bichos fantasiosos, animais misteriosos, fantasiosos, eu lembrei de Harry Potter agora. É ridículo, sabe? Esse negócio que te tira credibilidade. É a mesma coisa que chamar tudo de racismo. Ou a mesma coisa que chamar tudo de estupro. Isso enfraquece quando acontece um caso de racismo de verdade, que deve ser repudiado, rechaçado, da cadeia. Assoviar, né, pra menina na rua, pode ser um negócio bem babaca, bem tosco, mas assim, estupro, né, é demais. E você tem essas discussões, né? Principalmente, isso existe algo disso. Olha só, essa parte... Vou pausar aqui porque ele vai fazer uma outra coisa. Então, saca só o que ele tá fazendo. De novo, ele tá fazendo a mesma coisa. Ele tá dizendo, ó, todas essas pautas são legítimas. E eu sou muito esperto e sou uma pessoa que é pela liberdade, então todas essas pautas são legítimas. O que não é legítimo é ser um baita idiota defendendo essas pautas. É falar de coisas ridículas. Só que daí o que ele faz? Ele pega um exemplo que meio que não existe na realidade, porque é uma instituição que ninguém tá nem aí e que é midiática e a maioria das pessoas que são ativistas desses movimentos acha muito paia o trabalho deles e diz, ó, isso aqui é paia. Só que o que o público dele entende? Que isso é paia. E daí quando ele cita racismo, sexismo, estupro, essas coisas, ele esquece que a direita é o que eles fazem o dia inteiro, ficar relativizando casos de racismo, ficar relativizando casos de crimes, tá? Desse tipo de coisa. O público dele todo não é tão bonzinho e em cima do muro que nem ele. O público dele sabe que exatamente isso é meio que um Dog Wilson pra dizer assim, na realidade todas as pautas que dizem que o negócio é racismo são mentirada, porque esse pessoal da esquerda é maluco. Então nota que é literalmente isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que os esquerdistas são chatos, que ficam reclamando de tudo. E daí ele cria um exemplo que não existe, né, ou que basicamente tem muito pouca força, muito pouco respaldo na materialidade, e daí ele começa a criar essa ideia de que tudo que as pessoas de esquerda reclamam é ilegítimo. E ele falou que é racismo ambiental também. O pessoal diz que existe racismo ambiental. Isso é uma pauta que a esquerda pegou ar, e é um conceito que existe, velho. Veja o vídeo da Bebel, tem um vídeo muito bom no Insta dela falando sobre o que é o racismo ambiental, e existe. O Peninha, que é outro cara, o Buenas Ideias, é um cara que volta e meia fala um negócio legal e tal, ele é um cara que eu não gosto aqui do Rio Grande do Sul e tal, mas enfim, ele é bastante popular e respeitado. Ele pegou ar com esse negócio do racismo ambiental e ele basicamente descreveu, é verdade, o conceito existe. Se tem um bairro pobre, um bairro onde tem minorias morando, um bairro afastado e dá um desastre natural, esse é o bairro que acaba sendo mais afetado por causa da infraestrutura e acaba demorando mais para chegar lá. Mas chamar isso de racismo é uma coisa que daí, quando a pessoa é racismo, isso está diluindo o termo. Não está, porque o racismo é um sistema estrutural. O racismo é uma questão que acontece na sociedade. E é uma maneira de descrever, que descreve a realidade e pode nos ajudar a entender e remediar os problemas que estão acontecendo na sociedade. E isso que eles fazem é uma maneira soft de dar pro público deles, que não é tão educadinho e tão bom com as palavras assim, de só dizer, isso que esses esquerdistas estão falando é tudo bobagem. Essas pautas que eles estão dizendo é tudo maluquice da cabeça deles, tá? Então, agora tem mais uma parte legal aqui que eu quero mostrar pra vocês. Né? Principalmente, isso existe algo disso no Brasil, mas bem menos do que eu vejo nos Estados Unidos, em países europeus, principalmente, né? Só o fato de você, sei lá, tentar puxar assunto com uma mulher, já ser considerado assédio, já ser considerado estupro, sem que você tenha ofendido, sem que você tenha invadido espaço, sem que você tenha feito nada demais, deu um oi, deu um bom dia, enfim, a problematização de tudo, né? Faz com que você enfraqueça a causa, perde-se o valor. Nota o que ele disse, tá? Ele disse assim, ele estava falando especificamente sobre abuso, assédio aqui, né? Mas a gente pode pensar no racismo, a gente pode pensar, sei lá, pautas ambientais. Ele disse assim, no Brasil até não acontece muito isso. Ele disse, vamos voltar aqui, Isso é um negócio bem babaca, bem tosco, mas assim, estupro, né? É demais. E você tem essas discussões, né? Principalmente, isso existe algo disso no Brasil, mas bem menos do que eu vejo nos Estados Unidos. Existe bem menos dessa discussão no Brasil do que eu vejo nos Estados Unidos. Tu mora nos Estados Unidos, Kim? Tu mora na Europa, Kim? Tu tá lá, consumindo as notícias lá, tu tá lá vendo as situações? Não, tu mora no Brasil. O que chega pra ti é o regurgitado da mídia deles pra isso, e da internet deles pra isso, e a gente sabe que bolha da internet tu tá. Então tu literalmente tá dizendo, o que eu vejo no Brasil não é bem isso que eu tô reclamando, tá? Eu só tô reclamando do que eu vejo na Europa e nos Estados Unidos, só que tu não vê isso, chega um regurgitado pra ti da tua bolha. Então ele literalmente se refutou, ele literalmente disse que a análise dele não é baseada no que ele tá vendo. Eu acho que é isso que é importante vocês se ligarem. E daí toda a premissa do vídeo dele
é feita nesse auê de que os esquerdistas, eles são irracionais, eles são chatos, eles são burros. E daí tá cheio de crianças de todas as idades que vêm aqui e acham que eu sou irracional, burro, idiota, que eu não entendo nada de nenhum assunto exatamente por causa desse tipo de comportamento que o Kim faz. E note que eu não tô dizendo que o Kim é burro, eu acho que o Kim entende muito, o cara manja muito, o cara é bom de mídia, o cara, sabe, tem altos méritos no que ele fez, embora eu discorde de tudo que ele fez. Embora eu discorde de tudo que ele defende. Mas nota que, olha só, é essa narrativa que ele tá construindo. Na realidade, os outros, eles discordam porque eles não são tão espertos que nem eu. Eles não são tão descolados que nem eu. Eles nem têm um editor que fica botando meme no meio do vídeo. Esse era aqui o meu corte do Kim. Por favor, MBL, comece a reagir aos meus conteúdos e faça o meu canal crescer. E só do fato de eu falar isso, já é meio que estou prevenindo que eles façam isso, mas ao mesmo tempo eu sei que eles vão ver isso e daí eles vão ficar, talvez se a gente chamar ele de sojado e se a gente mandar o pessoal tocar ódio em cima dele, talvez valha a pena a gente mostrar na live do MBL, talvez isso. Então eu tô meio que Death Note aqui com o Kim. Tu gosta de anime, Kim, né? Death Note, eu pego uma batatinha e como. Sou muito descolado. Eu deveria me candidatar a deputado também. É isso aí, pessoal. Então, eu só queria falar, o Choco Expresso me mandou esse podcast aqui. Eu não vou reagir a nada dele, eu só vou recomendar esse podcast aqui do The Byte. Muito, muito bom. Quem é aqui, ó, o BRKS Edu, Vandep e Davi, tá? Eu não sou muito gamer, tá? Então eu já ouvi esses nomes, mas eu não sigo essas pessoas. Muito bom esse podcast. Porque, assim, primeiro, que isso aqui não é a visão que o pessoal tem tido dos layoffs e do uso de IA na indústria, de tipo assim, as pessoas têm que se adaptar e as empresas são assim mesmo e o capitalismo é não sei o quê. Os magrão aqui literalmente disseram, pô, o capitalismo é foda, hein? Talvez os trabalhadores de TI devessem pensar em se sindicalizar porque tá foda pra eles. Então isso aqui pra mim é o sinal dos tempos. É o sinal de que assim, ó, existe uma polarização, e você sabe o que é polarização, né? Polarização é que nem pânico moral. Pânico moral é a minha mão no seu palo, né? E polarização é o meu palo na sua mão. Mas, tipo, e eu tô falando do Power World, né? Então eu acho legal que a polarização que existe é, tipo assim, as pessoas estão vendo que esse sistema tá quebrado. E aí, Esper? As pessoas estão vendo que esse sistema não funciona. E quem é sensato, quem analisa mesmo a situação e tem um pouco de empatia, começa a ver, pô, se pá é o sistema econômico, né, velho? Se pá é o sistema econômico. Quem não consegue ter essa leitura por causa da empatia, ou até acaba tendo uma visão meio distorcida aí por causa das ideias que comprou e tal, acaba vendo assim, se pá a culpa é os humanos, se pá a humanidade é podre, e talvez a gente precise, né, de um líder forte, talvez a culpa seja de umas pessoas que são preguiçosas, que não trabalham muito, que são sojadas, que se deixaram corromper pelos ideais feministas, a culpa da sociedade talvez seja dessas pessoas. E não, o pessoal aqui fez uma análise muito foda, falaram de joguinho, foram engraçadinho, fizeram piada de quinta série e disseram, pô, se pá, o capitalismo tá ruim. Então fica aí a recomendação. Então esse canal pequenininho aqui, esse tal de The Byte aqui, talvez ele ganhe um boost aqui do canal Teclas por causa disso, então fica aí. E eu tenho mais uma, e a gente precisa ler essa hoje, tá? O Aaron Swartz foi um grande ativista pelo conhecimento livre. Ele teve uma morte trágica e não sei se vocês conhecem a história dele. Tem um documentário que faz um tempo que eu não vejo, eu recomendo que vocês vejam, que é o Menino da Internet, Aaron Swartz, o Menino da Internet, acho que da Internet Sou um Boy. Esse texto aqui da Jacobin é meio que uma homenagem a ele explicando a história dele. E eu pensei em trazer pra vocês porque mês passado foi aniversário da morte dele. Eu acabei demorando um pouco. As outras pautas foram empurrando isso, mas eu pensei em trazer pra vocês como uma homenagem ao Aaron e uma homenagem a todo mundo que luta pelo conhecimento livre, luta pela internet livre. E o meu desejo aqui agora, dizendo que bom que a Jacobin fez, que esse site esquerdista aqui, né, essa revista esquerdista, fez isso também, porque o meu desejo é que a gente junte essa luta de pessoas muito foda que nem ele, de pessoas que têm uma grande empatia e que têm um senso de justiça muito grande, com a luta política e a luta pela emancipação da classe trabalhadora. Juntando essa empatia com a luta pela emancipação da classe trabalhadora, a gente pode fazer alguma coisa. Se a gente não juntar os dois, fica muito mais difícil. E eu acho que a gente não vai conseguir. Então é por isso que a organização política é vital. Vamos ler o texto. Inclusive, escrito pelo meu amigo, Leonardo Folleto. Um grande beijo pro Leonardo Folleto, do Baixa Cultura. Eu já recomendei o livro dele aqui no canal, que é o livro Cultura Livre. Uma história da guerra pela propriedade intelectual. Alguma coisa assim, eu vou botar escrito aqui. Então, O Guerrilheiro do Conhecimento Livre, por Leonardo Folleto.
Este mês completa 10 anos que o ativista Aaron Swartz nos deixou. Militante prodígio pela internet livre, ele participou de projetos importantes para democratizar o acesso ao conhecimento para todos e fornecer meios seguros para jornalistas receberem vazamentos, o que acabou fazendo dele um alvo das Big Techs e do Estado norte-americano. Tá aqui a foto do Aaron. Ativista pelo conhecimento livre, programador genial, pensador autodidata, sociólogo encarnado, como ele mesmo se chamava, desculpe, gatilho pessoal, se suicidou aos 26 anos, depois de sofrer uma brutal perseguição judicial nos Estados Unidos. A Terra da Liberdade. Não se esqueçam disso. A Terra da Liberdade. O processo veio por conta de um suposto roubo de arquivos do repositório acadêmico do J.S. Tork. Quem fez faculdade sabe que isso é o lugarzinho onde tem os papers os artigos acadêmicos e tal. E se eles não explicarem no artigo, eu vou explicar para vocês exatamente o absurdo que foi isso aqui, tá? Uma das maiores organizações de compilação e acesso paga a artigos científicos do mundo, enquanto era estudante do Massachusetts Institute of Technology. Aaron foi preso pela polícia em 6 de janeiro de 2011 por acusações de invasão de domicílio após conectar um computador à rede do MIT e configurá-lo para baixar artigos do JS Store usando uma conta de usuários convidados emitida para ele pela universidade. Em poucos dias, baixou mais de 4 milhões de artigos científicos que pretendia disponibilizar para todos. Não se sabe de qual modo, seguindo os princípios que ele defendia de acesso aberto. Mesmo sendo permitido pela universidade, o fato de ter feito download de muitos documentos ao mesmo tempo ocasionou um processo por fraude eletrônica e obtenção ilegal de informação. Isso aqui é muito louco, porque, assim... Por isso que nós, comunistas, também dizemos para vocês, pessoal, tenham cuidado quando vocês fizerem atividade que, mesmo não sendo ilícita, ela vai contra o status quo. Porque isso aqui que aconteceu com Aaron é uma prova de que a justiça é burguesa. E eu mando vocês terem muito cuidado com aquela coisa de que, assim, tecnicamente o que eu estou fazendo aqui não é ilegal e deveria ser livre esses artigos. Tecnicamente eu posso fazer isso. Se vocês mexerem com gente que é poderosa e que tem acesso à lei, vocês podem se fuder. Então, vocês, principalmente quem tá tentando realmente lutar pelo direito das pessoas que são mais fracas, tem que fazer as coisas 10 vezes mais certo, porque vocês vão ser muito alvo. Como disse à época, o advogado e hoje diretor da Data Privacy Brasil, Rafael Zanata, ele não havia cometido nenhum ato ilícito. Ele poderia fazer o download de artigos científicos como qualquer acadêmico logado a uma máquina com acesso ao JS Store pode. Depois de acusado, Aaron Swartz ainda entregou-se à justiça e afirmou que não tinha intenção de lucrar com o ato. Diante do aviso de que a distribuição dos arquivos infringiria leis nacionais, devolveu os arquivos digitalizados para o JS Store, que retirou a ação judicial de caráter civil e fez acordo com o ativista. Aos 21 anos, em 2008, criou a Watchdog.net, e que permitia a criação de petições públicas online e o Demand Progress, plataforma para possibilitar mudanças progressistas. Eu acho que esse texto ia aparecer mais na frente do texto, né? Esse trecho. Mas, enfim, tem vários sites que talvez vocês usem e vocês não sabem que tem o dedinho do Aaron. Então, ele é um cara bem importante, assim. O pessoal que é da computação, que é da área, e principalmente o pessoal que é ativista, tem ele em grande estima por causa disso, assim. Não é só porque a história dele tem toda essa tristeza e tal. Ele realmente foi um cara que dedicou a sua vida a isso. Ainda assim, a Promotoria de Justiça de Boston, através da promotora federal Carmen Ortiz, indiciou o Swartz em um processo que teria como pena cumulativa máxima de 1 milhão em multas, 35 anos de prisão, confisco de ativos, restituição do supostamente roubado e supervised release, uma espécie de liberdade condicional adicional ao tempo de detenção. Mesmo com a intervenção da JS Store, que reconheceu não se sentir prejudicada pelos atos dele, a promotoria continuou a amedrontá-lo. O processo penal esvaziou suas reservas financeiras e gerou um enorme trauma psicológico. Swartz recusou um primeiro acordo judicial que oferecia a ele a oportunidade de fazer um acordo penal que reconhecesse sua culpa, né? É aquele plead guilty dos filmes lá. Mesmo sendo aconselhado, não só dos filmes, né? Do sistema legal mesmo, mas enfim... Mesmo sendo aconselhado por alguns advogados a aceitar, ele seguiu seus princípios e recusou-se a declarar-se culpado, por não considerar seus atos como ilícitos. Fez então uma contra-oferta que a promotoria rejeitou. 2 dias depois dessa rejeição, foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn, Nova York. Informação é poder. Nascido em novembro de 1986 em Chicago, Aaron Swartz, desde criança, estudou computação e programação por influência de seu pai, proprietário de uma companhia de software. Aos 13 anos de idade, foi vencedor do prêmio Ars Digita, uma competição para websites não comerciais, úteis, educacionais e colaborativos, com um site chamado The Info Network, uma enciclopédia gerada pelos próprios usuários. Aos 14, inclusive, isso foi antes da Wikipedia, será? Eu fiquei em dúvida. By the way, agora se prepara para essa bomba. Vocês sabiam que foi ele que criou isso? Aos 14 anos entrou para o grupo que criaria o Rich Site Summary, o RSS. Foi antes da Wikipedia, tá? Um padrão de documentos que apresenta as informações de um site de maneira simplificada. Vocês sabiam que a internet ainda hoje usa muito esse padrão de distribuição de notícias?
de blogs, de podcasts, que já explicamos no Baixa Cultura como ele pode ainda hoje ser uma alternativa para sair dos filtros algoritmos opacos das redes sociais. Exatamente, é um padrão aberto muito foda que, sinceramente, as Big Techs não têm muito interesse em manter, porque é um padrão aberto que só JustWorks funciona e que a gente deveria, se a gente quiser realmente pensar em construir uma internet aberta, é um padrão muito foda pra gente ficar de olho, pra gente entender. Aos 14, lê um artigo sobre o Creative Commons quando ainda era uma ideia. Empolgado com a proposta de fazer licenças mais flexíveis e autônomas para criações diversas, escreveu para Lawrence Lessig, jurista, professor em Harvard e principal nome à frente do projeto, sugerindo a adoção de um padrão técnico para o sistema. Lessig curtiu, eles se conheceram, acabaram virando amigos, e assim Aaron se envolveu com a fundação do Creative Commons, organização internacional focada no conhecimento livre, presente em mais de 50 países e que ainda hoje tem as mais populares licenças livres para obras diversas. Aos 18, já tendo entrado e saído da Universidade de Stanford, fez parte do grupo de programadores que criou o Reddit, que hoje tá jogado às traças. É uma plataforma meio zoada, onde tem muita coisa ruim e tal, mas plataforma aberta que permite que membros votem histórias e discussões importantes e avaliem links para conteúdo na web. Relevante ainda hoje, o site foi o 20º mais acessado na web do mundo em 2022. Nessa época é que passou a se engajar mais fortemente em projetos políticos voltados ao ativismo digital e ao compartilhamento de conteúdo. Acreditando que o conhecimento deveria ser livre e acessível, Schwartz lutava para que a internet pudesse transformar o cenário de controle de informação pelos conglomerados. Aos 19, estava no grupo que criou a Open Library, biblioteca que disponibiliza milhares de livros gratuitos, incorporados ao Internet Archive, que é um outro site muito foda, que vocês não conhecem o arquivo da internet, é um pessoal muito foda, muito pica, muito importante. Aos 21, em 2008, criou o Watchdog.net, o que permitia a criação de petições públicas online, e o Demand Progress, plataforma para possibilitar mudanças progressistas em políticas públicas, envolvendo liberdades civis, direitos civis e reformas governamentais. Acho que esse site até hoje existe. O pessoal faz petição lá e tal, mas é uma coisa mais estadunidense. Para pessoas comuns, através do lobby organizado da base, tá? Neste mesmo 2008, escreveu a primeira versão do Manifesto de Guerrilha Open Access, texto que circulou muito à época. 3 anos depois seria traduzido e publicado no Baixa Cultura, o site do Leonardo. Um breve trecho do manifesto dá a amostra dessa defesa enfática do conhecimento livre. Informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmo. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. E assim, ele estava muito certo e meio que à frente do seu tempo. Claro que várias pessoas percebiam isso e tal, mas pensando hoje no que culminou a Web 2.0, que foi o Google, a OpenAI, a Microsoft, criando todos esses modelos de IA e dizendo, nossa, é basicamente magia essa IA que a gente tem aqui, usem nossos modelos e tal, mas eles fizeram com o quê? Com esse exato conhecimento aí, com esses arquivos que o Aaron estava falando. Muito obrigado pelo sub. Quem tiver aquele Prime aí, gratuito, do Jeff Bezos, pode passar. Porque não paguem o Jeff Bezos, por favor. Quem quiser mandar o Pix, tem o Pix aqui também, tá? Obrigar pesquisadores a pagar por ler trabalhos de seus colegas, digitalizar bibliotecas inteiras, mas apenas permitindo que o pessoal da Google possa lê-las, fornecer artigos científicos para aquelas universidades de elite do primeiro mundo, mas não para a criança sul global, isso é escandaloso e inaceitável. E isso aqui é uma coisa que o artigo não chegou a tocar, então eu vou dizer. Os artigos que ele estava baixando são os artigos que, assim, dentro das faculdades, a gente tem acesso gratuito a esses artigos, papers científicos, tá? Só que, na realidade, eles são distribuídos por instituições privadas que cobram pelo acesso a esses papers. E cobram muito caro. Tipo, por exemplo, cobrar qualquer preço já seria horrível. Mas eles cobram, tipo, $15, $10, $20 para que tu possa ler um artigo. E o que eles fazem, na realidade, é que assim, não, mas para as universidades, a gente vai oferecer um plano mais barato, que a gente vai cobrar tantos $1.000 por ano para a instituição, e dentro da instituição vocês vão ter acesso a isso. Só que o que deixa a coisa mais horrível ainda é que para a gente publicar um paper científico nas revistas e ele ser reconhecido e revisado por pares, a maioria das revistas cobram para que tu faça a publicação. Elas te cobram uma taxa para tu publicar e para o paper poder ser considerado ele ir para uma revista. Daí ele vai para a revista e depois eles cobram de quem quer acessar isso. E daí, claro, nas universidades é de graça, não é de graça. Ele tá saindo dinheiro da universidade para pagar esses papers, o que já é um absurdo. Mas daí o que acontece? A pessoa que tá fora da universidade não pode ler. A pessoa que tá num país que não tem acesso às redes dos Estados Unidos, que não tem nenhuma universidade que tem essas parcerias aí, só não vai ler. Então, as pessoas estudam com financiamento do governo nas universidades, tá? Porque mesmo as universidades privadas têm autofinanciamento, principalmente as que estão fazendo pesquisa.
pessoas fazem a pesquisa com o seu trabalho e com o financiamento do governo. Aí eles pagam para publicar. Aí a empresa vende o trabalho deles. E fizeram isso com o Aaron Swartz, que a gente vai chegar aqui. Então, assim, ó, é o maior dos absurdos e isso é o tipo de coisa, se não radicalizar vocês estão mortos. Eu concordo, muitos dizem, mas o que podemos fazer? As empresas que detêm os direitos autorais fazem uma enorme quantidade de dinheiro com a cobrança pelo acesso, e é perfeitamente legal, não há nada que possamos fazer para detê-los, mas há algo que podemos, algo que já está sendo feito, podemos contra-atacar. E esse, infelizmente, eu acho que essa mentalidade foi o que fez com que ele virasse um alvo, né? E eu acho que, sinceramente, a gente precisa de um movimento muito mais organizado e muito maior para que a gente faça esse tipo de coisa. Porque ele está totalmente certo, mas tem que ser uma coisa muito mais organizada e muito mais cirúrgica que tem que ser feita. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, a vocês foi dado um privilégio. Vocês começam a se alimentar nesse banquete de conhecimento enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não precisam, na verdade, moralmente, não podem manter esse privilégio para vocês mesmos. Vocês têm um dever de compartilhar isso com o mundo. E vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de download para amigos. E daí temos que lembrar também do Sci-Hub. O Sci-Hub é essa ferramenta absurda, e do LibGen também, que estão disponibilizando pra gente esse conteúdo, tá? Então, assim, usem essas plataformas. Apoiem essas plataformas. No Brasil, a pirataria não vai dar problema pra vocês se vocês não lucrarem com isso. Mas que nem eu disse, o Aaron Swartz também tecnicamente fez tudo dentro da lei. Então tenham cuidado. Na realidade, tudo que eu tô falando aqui é brincadeira, tá? Não tem nada acontecendo. Pim, pim, pim. Tá? Mas fica aí a minha mensagem. O documentário The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz, dirigido por Brian Knappenberger e lançado em 2014, conta um pouco da história de Aaron e pode ser visto e baixado no Internet Archive. Essa é outra coisa, o documentário é aberto, tá? Tudo no Minecraft. Há uma versão legendada em português circulando pelo YouTube. A criminalização do conhecimento livre. À época, a morte de Swartz significou um alerta para aqueles que lutavam pelo conhecimento livre e contra a propriedade intelectual na rede. Nos anos 1990 e 2000, a grande discussão na internet foi em torno da liberação do conhecimento propiciada por diversas plataformas P2P, principalmente via torrent, e da luta dos conglomerados culturais baseados na exploração do copyright, grandes estúdios de cinema, gravadoras musicais, grupos editoriais e suas organizações internacionais para criminalizar o ato de baixar conteúdo na rede. Sites agregadores de torrent como o The Pirate Bay e milhares de blogs disponibilizavam uma vasta oferta de filmes, séries, discos, artigos científicos e livros para download gratuito, o que quebrava o sistema baseado na venda de bens culturais erigido pela exploração da propriedade intelectual ainda no século XIX. Acreditando que o conhecimento deveria ser livre e acessível, Swartz lutava para que a internet pudesse transformar o cenário de controle da informação por esses conglomerados e liberasse a informação para todos aqueles que quisessem acessá-la. Fazia isso de diversas formas, escrevendo e lançando ideias como no Manifesto e outros textos que escreveu, programando sistemas livres, abertos e seguros de colaboração e compartilhamento de informação, como nos diversos projetos citados aqui, e também no Secure Drop, que talvez você já tenha ouvido falar desse nome, porque é uma coisa importantíssima. Software de código aberto para compartilhamento de informações é essencial para whistleblowers e usado por diversos veículos jornalísticos como The Intercept, The Guardian, TechCrunch, entre outros, que teve o dedo de Swartz em sua criação, contribuindo na construção da Wikipedia, onde era um colaborador assíduo. Então ele colaborou também com a Wikipedia, eu não lembrava disso, desde 16 anos. E liderando o conhecimento científico para seus pares lerem de forma gratuita, como fez os artigos da GeoHistory. Daí lembrando também, falando de novo do Sci-Hub, que eu acho que eles vão citar aqui, a criadora do Sci-Hub, que é Alexandra Ubaken, também é uma pessoa muito perseguida, neurocientista fundadora do Sci-Hub. A gente pode trazer um texto sobre ela também, mais pra frente. O legado de Swartz hoje tem se mantido através de diversas iniciativas como o Aaron Swartz Day, portal e evento criado em 2013, que tem ajudado também a manter projetos que tiveram o dedo dele. Nos 10 anos de sua morte, o Instituto Aaron Swartz, criado no Brasil em 2022, a partir de integrantes do Partido Pirata, organizou uma live em homenagem à data. O evento teve a participação de Lisa Hain, também cofundadora do Creative Commons, criadora do Aaron Swartz Day e que trabalhou com o ativista de perto. Karina Menezes, a grande K. Menezes, professora da Faculdade de Educação da UFBA, FACED e integrante do Raul Hacker Club de Salvador, Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, este que escreve esse texto, né, o senhor Leonardo Folletto, Tatiana Kawamoto, bióloga, membro fundadora do Instituto Aaron Swartz, e a participação na tradução de André Sobral, sociólogo e doutorando da UFRJ. Na conversa, Lisa respondeu a uma pergunta de Zanata que me peguei pensando ao longo da efeméride dos 10 anos de sua morte. O que Aaron diria sobre o que a internet se tornou 10 anos após sua morte? Com toda a ascensão das redes sociais e a consequente epidemia de desinformação potencializada por elas? Não tenho como saber, mas acho que ele estaria fazendo algo inovador e chamando as pessoas para seguir adiante apesar de tudo. Então assim,
Muito importante. Um beijo, Leonardo Folleto. Muito importante sobre isso, gente. De certa forma, grandes parte das coisas que ele criou também não tiveram o resultado positivo que a gente imaginava. E isso não é uma crítica ao Aaron. Tipo, a gente honra a memória dele aqui. Mas nota que, tipo, as big techs, o capitalismo, ele é sórdido. Ele é sacana, ele é rasteiro, tá ligado? O Aaron, ele dedicou a vida dele, e a vida dele foi tirada mais cedo do que deveria por causa dessa perseguição que ele sofreu, a criar uma internet aberta, cheia de conteúdo livre, um lugar onde a gente poderia compartilhar esse conhecimento. Essa internet aberta, por pura, digamos assim, inércia de a gente só seguir nesse sistema capitalista que visa o lucro e visa a exploração dos outros para que a gente consiga esse lucro, ela virou esse espaço que tem aqui. E eu acho que se a gente tivesse 2, 3, 4, 5 pessoas iguais ao Aaron Swartz, mesmo assim a gente não ia conseguir resolver. Nem se a gente tivesse 1000 Aaron Swartz. A gente precisa ter um entendimento de que o que causa é a dinâmica desse sistema. O que causa o problema é esse sistema. A gente não vai conseguir transformar todos num exército de hackers muito foda que nem o Aaron foi e derrubar o sistema. A gente realmente precisa ter uma visão política e nos organizar para que a gente faça isso. E é por isso que a luta tecnológica, o ativismo por essas pautas, pelo conhecimento, não pode se separar da luta política e não pode se separar da luta de classe. É uma política classista, é uma política que vê o problema como sendo capitalismo e vê o conhecimento como tendo que ser apropriado pela classe trabalhadora, tá? E vocês vão dizer que é feio às vezes dizer isso, mas tem que ser apropriado pela classe trabalhadora em prol de reprimir a burguesia, em prol de pegar esse sistema onde existe a exploração e acabar com esse sistema. E a gente tem que fazer isso mexendo nos poderosos, entendeu? A gente não vai conseguir construir uma internet onde tudo é perfeito e as coisas só funcionam, porque as big techs, elas estão ali e elas vão contra-atacar. Que nem ele disse, a gente tem que contra-atacar e eles atacaram ele também. Então, enfim, o capitalismo não é a raiz de todo o mal, tá? Existem outras coisas que são a raiz, mas o capitalismo é uma coisa que não vai nos permitir solucionar vários problemas que a gente tem hoje no mundo, não importa quão idealista a gente seja. A gente precisa acabar com o sistema capitalista para que a gente possa dar o próximo passo na evolução da humanidade, para que a gente possa sair da infância da humanidade, para que a gente consiga realmente resolver problemas de verdade. Gostaram, pessoal? Me emocionei um pouco aqui. Acho que eu queria falar mais alguma coisa, mas fica aí a minha homenagem ao Aaron Swartz. Obrigado, pessoal. Às vezes eu gosto do que eu falo. Muito bom o texto. Valeu, Folleto, por esse texto. Valeu, Jacobin, pela publicação do nosso amigo. Conheçam o site Baixa Cultura. Deixa eu botar aqui, ó. Eu já trouxe alguma vez o conteúdo deles na live. Eles são um blog que fala sobre esse assunto, conhecimento livre, cultura livre. Ó, aqui, ó. Tem um review sobre o livro que eu tô sempre falando pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Podemos banir o JavaScript no socialismo? Acho que é isso um dos problemas graves da era moderna. Eu também acho. Inclusive, ó, recomendação pra vocês, pessoal. Aqui na comunidade do canal, eu botei um meme chamando pra live, onde você malha nas lives do Teclas, né? Aí eu fiz uma pergunta, ó, pessoal. Deixe um comentário dizendo qual é a melhor linguagem de programação. Não a sua favorita, mas a que é objetivamente a melhor. Este é um assunto que não é controverso e com toda certeza teremos várias respostas iguais. Então fica aí a chamada pra vocês irem lá no canal do Teclas no YouTube. E depois de se inscrever, depois de ver todos os vídeos, dar like em todos os vídeos, vocês respondem essa pergunta com a resposta correta. Qual é a melhor linguagem de programação, tá? Não a sua favorita. Qual é a melhor objetivamente linguagem de programação? E eu tenho certeza que não vai dar nenhum problema nos comentários. Mas é isso aí, pessoal. Eu preciso ir. Muito obrigado, vocês foram ótimos. Gostei do paradoxo, Potter. Gostei da maneira de sair disso. Vocês foram ótimos. Eu amo vocês, como diria o tio, amo vocês tudo na boca. Vamos fazer uma raid aqui. E nós nos vemos na próxima. Até a próxima. Falou!